A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, aqui esse é o primeiro vídeo de uma coletânea que nós vamos fazer, as 7 mentiras da teologia da libertação. Eu sei que quando a gente fala esse título já abala, porque 99% dos católicos não sabem o que é teologia da libertação. Então eu preciso dizer para você que a igreja condenou a teologia da libertação em vários documentos. O primeiro deles é um documento chamado Eu Vos Explico a Teologia da Libertação, do cardeal Joseph Ratzinger, depois do nosso grande Bento XVI, em 1984. Depois do documento Liberti Nuntis, também a condenação explícita, Libertatis Nuntis, né? A Teologia da Libertação. Depois do documento Ecclesia in América, também foi uma condenação, e vários discursos de João Paulo II. Mas vamos lá. O que é Teologia da Libertação? Para vocês entenderem o que é heresia, é fácil vocês entenderem. No documento Eu Vos Explico a Teologia da Libertação, o cardeal Joseph Ratzinger diz que a teologia da libertação ela é a pior heresia que já houve na história da igreja. Por que a pior heresia? Porque as heresias ela nega uma verdade de fé. Por exemplo, você pega o arianismo. O arianismo negava que Jesus era Deus. Então, se a pessoa nega que Jesus é Deus, você já sabe, ela é ariana, tipo os testemunhos de Jeová. O priscilianismo, por exemplo, negava que o Espírito Santo era Deus, que ele era apenas uma força, uma energia. Então, se a pessoa nega isso, você já sabe, ela é priscilianista. Só que, meus amados, o cardeal Ratzinger disse que a teologia de libertação ela é a pior heresia, porque ela nega todos os dogmas da igreja e reinterpreta esses dogmas na luz do marxismo. É fácil você entender. Então a teologia de libertação ela não é uma heresia, ela é uma corrente de ideia que ataca toda a doutrina da igreja católica sem deixar de lado nenhum dogma da igreja. Então, com a falsa ideia de libertar os pobres do capital opressor, a teologia de libertação é a maior opressora. Ela esvaziou o valor do sacramento, tirou a vida de oração da igreja. E você que é evangélico, que vai assistir esse vídeo, não ri muito não, porque aquilo que a teologia de libertação fez na igreja católica, a teologia da missão integral está fazendo no meio protestante. É esvaziar os valores da fé, esvaziar a beleza da fé e reinterpretar o cristianismo à luz de Karl Marx. A ponto de Leonardo Boff dizer que a teologia da libertação ela não é o marxismo se convertendo ao cristianismo, mas é o cristianismo se convertendo ao marxismo. Olha aonde nós chegamos, meus queridos irmãos. Então, nesses vídeos, eu quero mostrar para vocês quais são as 7 maiores mentiras dessa corrente herética que nós temos dentro da igreja. E eu escrevi um livro com esse título, Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Por quê? Porque somente a verdade tem poder de nos libertar. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 851, ele diz assim, ó, Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. Os que obedecem à moção do Espírito de verdade já está no caminho da salvação. E o parágrafo 2104 do Catecismo diz assim, todos os homens são obrigados a procurar a verdade, sobretudo aquilo que se diz a respeito de Deus, da sua igreja, e depois de conhecer a verdade, abraçá-la e praticar essa verdade. Este dever está escrito na própria natureza do ser humano. Meu amado, o ser humano tem sede da verdade. E é por isso que eu escrevi, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá. Qual é a primeira mentira da teologia da libertação? A primeira mentira é negar a salvação exclusivamente por Cristo. Você encontra em curso de teologia que diz para você assim, não, quem te garante que o Espírito Santo não age lá no centro de Macumba, lá no Pai de Santo, lá na Umbanda, lá no islamismo? Então, nós não precisamos pregar para os nossos irmãos do Candomblé, da Umbanda, do Islã, porque não, eles também vão ser salvos, eles também serão salvos pelos Exus, pelos Orixá, pelo profeta Maomé, porque ali também tem o Espírito Santo agindo. Meus irmãos, essa é a maior mentira. Eu vi agora no sino da Amazonas, por exemplo, um bispo dizendo que tem 40 anos que ele trabalha no Amazonas, que ele nunca batizou índio e que ele nem vai batizar índio nenhum. Por quê? Porque Tupã, Pachamama vai salvar os índios. Essa é a maior heresia que a teologia da libertação pode nos ensinar. E eu vou mostrar para vocês na palavra de Deus e um documento chamado Dominus Jesus,
do 7 de setembro do ano 2000, Dominus Es significa Jesus Senhor, um documento de João Paulo II, escrito pelo cardeal Ratz, que diz de forma clara, somente Jesus tem poder para nos salvar. Mas vamos lá, meus queridos. O primeiro texto que eu queria mostrar para vocês é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Diz assim, este Jesus, pedra que foi desprezada por vós edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Meu querido, nenhum outro há salvação significa que nenhum outro há salvação. Não tem salvação em Buda, não tem salvação em Maomé, não tem salvação em Confúcio, não tem salvação em Pachamama, Chico Xavier não pode te salvar, Allan Kardec não pode te salvar, Tupã não pode salvar, os orixás da Umbanda, os Exus da Umbanda não pode salvar, os orixás do Candomblé não pode salvar. Somente Jesus é o Salvador. Para um grande pecador tem um grande Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fora de Jesus não há salvação. Somente Jesus pode nos salvar. E quem se salvar fora de Jesus, se salvará por Jesus. E no meio dessa mentira, meus amados, está uma outra coisa perigosa. Não, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos falam de Deus. O importante é ter uma religião, eles dizem. Não, o Espiritismo é de Deus. As religiões afro são de Deus. As religiões indígenas, tudo é de Deus. Todos os caminhos vão para Deus. Isso é verdade? Não. João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O é artigo definido singular. Ele é o único caminho. Grava no coração de vocês. Jesus não é o homem que quis ser Deus. Jesus é o Deus que quis ser homem. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A salvação não é algo da terra para o céu. É algo do céu para a terra. Veja, gente. Toda religião é boa, porque toda religião tem uma boa intenção. Qual é a boa intenção? Levar o homem para Deus. Quando Confúcio fez o confucionismo, ele teve uma boa intenção, levar o homem para Deus. Maomé teve uma boa intenção, levar o homem para Deus. Todos os fundadores de religião, Allan Kardec teve uma boa intenção, levar o homem para Deus, mas Jesus Cristo, na fé cristã, grava isso, na nossa fé, não é o homem que tentou ir até Deus, foi Deus que desceu do céu e veio até o homem. A maior glória do universo não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar nessa terra, e Deus pisou nessa terra por minha causa, pela sua causa. João 1,14, o verbo, Deus, se fez carne, se encarnou no ventre da Virgem Maria e habitou entre nós. Deus desceu do céu por minha causa e por sua causa. E nós não podemos negar essa verdade. Outra coisa importante, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Meus queridos, Deus queridos que pregam essa doutrina da teologia de libertação, os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos budistas, os nossos irmãos do candomblé e da umbanda, precisam ouvir a verdade. Qual é a verdade? Que Deus amou tanto eles, que Deus ama tanto eles, que Deus mandou Jesus para salvá-lo. Cada um deles foi comprado com a última gota do precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu preciso dizer aqui rapidamente para a gente encerrar esse vídeo. Se você for no túmulo de Maomé, tem uma placa, aqui jaz Maomé. Se você for no túmulo de Mahatma Gandhi, tem uma placa, aqui jaz Mahatma Gandhi. Se você for no túmulo de Chico Xavier, tem uma placa, aqui jaz Chico Xavier. Se você for no túmulo de Confúcio, tem uma placa, aqui jaz Confúcio. Se você for no túmulo de Allan Kardec, tem uma placa, aqui jaz Allan Kardec. Mas se você for no túmulo de Jesus, lá tem uma placa, ele esteve aqui, mas ele não está mais, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. De todo fundador de religião, somente Jesus morreu na cruz para pagar nossos pecados e somente Jesus ressuscitou. Nós não seguimos um Deus morto, seguimos um Deus vivo que se fez
carne no ventre da Virgem Maria, que morreu para nos salvar, mas que ao terceiro dia levantou da sua tumba para nos garantir a nossa salvação. Então, meus queridos, talvez essa seja a pior mentira que a teologia da libertação nos ensina. Vocês precisam lembrar que quando o anjo aparece para São José, ele fala que Jesus veio a esse mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Quando João Batista vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Deus que desceu do céu, que se fez Cordeiro para pagar os nossos pecados com o sangue derramado. Então, meus queridos, nós não podemos negar a palavra. E a coisa mais bonita, a Bíblia diz que diante do nome de Jesus, Filipenses 2:11, todo joelho se dobrará. O joelho de Buda vai dobrar, de Maomé vai dobrar, de Chico Xavier vai dobrar, o joelho de todos os pais de santo da face da terra vai dobrar, o joelho de todos os imãs muçulmanos vai se dobrar, o joelho de todos os pajés indígenas vão se dobrar, e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele cura, só Ele salva, só Ele liberta. E quando você encontrar uma ditadinha no meio da própria igreja, todos os caminhos vão a Roma, sim, todos os caminhos vão a Roma, mas só tem um caminho que vai para o céu, Jesus. Ele é o único caminho que vai para o céu, porque foi Ele que desceu do céu e veio a esse mundo para nos salvar. Então eu digo para você, seja feliz por ser católico e não aceite a mentira da TL, tá? Somente Jesus pode nos salvar. E quem morrer fora de Jesus se salva pelos méritos da cruz de Cristo, porque Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Maomé, não é Buda, não é Pachamama, não é Tupã, não é os Exu e nem os Orixá. Somente Jesus pode levar você para o céu. A segunda mentira, a segunda heresia pregada no meio de nós é que a mesma galera que nega a salvação por Jesus é a mesma que nega a salvação sem a igreja. Então, a primeira coisa que diz: não, eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus. E é mentira. Quem não ama a igreja não ama Jesus, e quem ama Jesus ama a igreja. Você não pode separar Jesus da igreja, nem a igreja de Jesus. Colossenses 1:24, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Toda a salvação vem de Cristo, cabeça, e exercida através de seu corpo, que é a igreja. A igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. Quando a igreja te batiza, é Jesus que batiza você. Quando ela te crisma, é Jesus que crisma você. Ninguém tem a fé por si, você recebe a fé da igreja. Alguém teve que te ensinar a fé, porque ninguém nasce com fé. Então veja, meus queridos, infelizmente as pessoas estão fazendo questão de negar a salvação fora da igreja. Primeiro se nega de Jesus, depois se nega também da igreja. E aqui vamos falar umas coisas sérias. O Papa Bento XVI diz que a igreja existe para, desculpa eu falar, conter o avanço do inferno sobre a face da terra. A igreja é a reunião de poucos que vai salvar muitos. E aí nós vamos ser sinceros com vocês, e a gente tem que rasgar o verbo. A igreja não é dona da verdade, a igreja é a serva da verdade. Tem dentro do coração de você. Ela não é dona, ela é serva. E vou falar mais claro: não foi a igreja que inventou a verdade, foi a verdade que inventou a igreja. Porque 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. Jesus salva, mas salva por meio da igreja. E hoje, amado, está surgindo uma heresia tão grande. E o que mais tem no Brasil hoje é 28 milhões de brasileiros que diz que crê em Jesus, mas não tem igreja. Tem até pastores coach, chamados pastores desigrejados. Eu não tenho igreja, eu tenho Jesus. Veja, olha onde nós estamos chegando, olha o estrago que essa heresia tem feito no meio de nós. E aqui, meus queridos, nós temos que ser bem direto e bem sincero com vocês. São Clemente de Alexandria, lá no século II, São Clemente de Alexandria dizia: a vontade de Deus é um ato e se chama mundo. Sua intenção é a salvação dos homens, se chama igreja. Porque ele desceu do céu por Jesus, o Pai mandou o Filho, e o Filho mandou a igreja no poder do Espírito Santo. João 20:20, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Pai mandou Jesus, e Jesus mandou a igreja no poder do divino Espírito Santo. Aí Jesus salva, mas salva por meio da igreja. A salvação é de Cristo cabeça, através do seu corpo, que é a sua igreja. Eu sei que quando a gente prega isso, a gente já arruma um problema, porque o que nós mais escutamos por aí é:
placa de igreja não salva ninguém. Igreja verdadeira não tem placa. Igreja verdadeira tem uma cruz, porque foi na cruz que Jesus nos salvou. Outra coisa importante, meus queridos, eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia, porque não foi a Bíblia que montou a igreja, foi a igreja que montou a Bíblia. É bom que você saiba que os primeiros 4 séculos da igreja, ela funcionou sem Bíblia. A Bíblia que nós temos com esses livros foi no ano 393, por São Jerônimo e o Papa Damaso, tá? Quem passou a Bíblia para capítulo foi 1228, Santo Pagnino. Perdão, o cardeal Estevão Langton. Em 1503, Santo Pagnino e Roberto Etienne passou ela para versículo. Então, até mesmo os nossos irmãos protestantes, para ter a Bíblia debaixo do braço, agradeço os bispos da Igreja Católica, porque eles copiaram a Bíblia para vocês colocar ela debaixo do braço. Eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a poderosa e gloriosa palavra de Deus. E aqui, amados, nós temos que ser uma coisa muito séria. São Cipriano de Cartago, lá no ano 248, ele dizia assim: assim como fora da arca de Noé ninguém se salvou, fora da igreja ninguém vai se salvar. Fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque fora de Cristo não há salvação. Você que é protestante, que vai ver o vídeo, aprenda uma coisa importante: a salvação é por Cristo, por meio da igreja. Ah, você está tirando a salvação dela ser cristológica para ela ser eclesiológica? Não, a salvação é cristológica por meio da eclesiologia, que é a igreja. Cristo salva, mas salva pela igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desculpa eu falar, mas o protestantismo começou com 16 séculos de atraso. E aquilo que Lutero chamou de reforma protestante, hoje é deforma protestante. Porque só no Brasil é 48 mil denominações que todo dia pega a Bíblia e reforma alguma coisa de Lutero. Todo dia inventa uma doutrina diferente e está virando pequenas igrejas, grandes negócios. Todo mundo está querendo ganhar dinheiro em nome de Deus. É uma doutrina, cada uma diferente da outra. Aí você pergunta: e você, cabeção, por que você é católico? Por uma única coisa, eu vou ter que falar com vocês. Quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo. Aliás, antes de contar isso para vocês, eu queria só contar um fato histórico. Napoleão Bonaparte tinha um irmão chamado Jerônimo que quis divorciar de sua esposa. Procurou o Papa Pio VII e o Papa disse a ele: o que Deus uniu, o homem não separa. E aí o Papa Napoleão mandou prender o Papa 13 anos, e ele disse, e um soldado de Napoleão de santidade, majestade: já que o senhor não gosta do Papa, funda uma igreja para nós. Nós queremos uma igreja para a gente seguir. E Napoleão disse para ele: filho, eu posso te fazer qualquer coisa, menos fundar uma igreja para você. E ele falou: por que não? Ele disse que para mim fundar uma igreja eu tenho que fazer 2 coisas. A primeira é morrer na cruz. A segunda é ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero. Ressuscitar eu não posso. Eu não tenho direito de fundar uma igreja para você. Então aprenda. Quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo em 1977 no Rio de Janeiro. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus foi R.S. Soares. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus foi Valdomiro do Chapéu. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Plenitude do Trono de Deus foi o Agenor Duque. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Congregação Cristã no Brasil foi Luiz Francesco em 1910. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Assembleia de Deus no Brasil foi Daniel Berg Grunavring em 1911 em Belém do Pará. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi Ellen Goldwhite em 1844 nos Estados Unidos. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Testemunhos de Jeová foi Charles Taze Russell em 1823 nos Estados Unidos. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja do Evangelho Quadrangular foi Aimee Mike Pence em 1940 nos Estados Unidos. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja presbiteriana foi John Knox em 1600 na Escócia. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os batistas foi Giuseppe Smith em 1623 na Inglaterra. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja anglicana foi o rei Henrique VIII, também na Inglaterra. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os calvinistas foi João Calvino em 1545 em Genebra, na Suíça. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja Deus e Amor foi Davi Miranda em 1962 em São Paulo. Não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja luterana foi Martim Lutero em 1517 em Elsbach, na Alemanha. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Portanto, irmão é protestante, eu como católico posso adorar o fundador da minha igreja, porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou. E somente quem morre na cruz ressuscita tem autoridade para fundar uma igreja. Quando ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta
esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. Eu sou católico porque eu não arrumei uma jangada, não pulei da barca, eu estou na barca de Pedro. Jesus só subiu numa única barca na Bíblia, na barca de Pedro, que é a sua igreja, e por isso nós somos católicos. Talvez você me pergunte, irmão, mas e a idolatria na igreja católica? Por favor, estude primeiro o que é idolatria. Idolatria é o que você coloca no lugar de Deus. Se você citar para mim Êxodo 20, Êxodo 25, 18, Deus manda fazer imagem. Números 21, 8 e 9, Deus manda fazer imagem. Uma coisa, meu querido, é a imagem ícone, outra coisa é a imagem ídolo. Ídolo ocupa o lugar de Deus, ícone me aponta para Deus. E quando me aponta, o próprio Deus mandou fazer, e depois eu gravo um vídeo para explicar a questão das imagens. Você, na igreja católica, se adora Pai, Filho e Espírito Santo. Imagem é apenas um ícone que me faz pensar em Deus, e nada mais do que isso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não sei se você sabe, aqui no Brasil, para provar que uma pessoa, ela é, como se diz, gente, ela tem uma coisinha chamada identidade. Eu vou explicar isso para vocês. É isso aqui, ó. Identidade. Essa identidade, para provar que ela sou eu, ela tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. Vou repetir. Para provar que essa identidade aqui sou eu, ela tem que ter 4 coisas: nome, número, foto e assinatura. A igreja de Jesus não tem nome. Jesus não pôs nome na igreja. Ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus, ela tem identidade. E qual é a identidade? Ela é una, santa, católica e apostólica. Vou repetir para vocês. Una, porque Efésios 4:4. É uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e uma só liturgia. A missa que é celebrada aqui é a mesma no Japão, na Oceania, na Austrália, é a mesma na Europa, é a mesma na Rússia, na África, é a mesma na América. Por quê? A igreja tem uma só fé, uma só liturgia, uma só doutrina, porque Jesus não disse as minhas igrejas, ele disse a minha igreja, e minha é pronome possessivo único. Ela tem uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Por isso que a igreja de Cristo, ela é una, meu amado. E que maravilha, se você vê uma missa em japonês, é a mesma missa, você sabe que é a missa, você vai entender que é a primeira leitura, que é o salmo, que é a segunda, que é o evangelho, porque a igreja é uma, diferente dos protestantes, que a assembleia prega uma coisa, mundial prega outra, universal prega outra, luterana prega outra, anglicana prega outra, e é uma favela, é uma verdadeira torre de Babel. A igreja católica não, é uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só liturgia, porque é a única igreja de Jesus. Segundo, a igreja de Jesus, ela é santa. E aqui nós temos que quebrar uma heresia, porque tem gente que diz, não, a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. Para você entender, se eu matar uma pessoa, o pecado não é da minha mãe, o pecado é meu. Quem vai responder criminalmente por ter matado não é minha mãe, sou eu. Presta atenção, a igreja é mãe e eu sou filho, e o meu pecado não mancha a santidade da igreja. Quem responde pelo crime que eu cometo não é minha mãe, quem responde sou eu que respondo. A mesma coisa, o seu pecado não mancha a santidade da igreja. Eu não creio na igreja pecadora, eu creio na igreja santa. Talvez você me fale assim, poxa Eudes, mas eu sou a igreja, quando eu peco eu não mancho a igreja. Não, quando você peca, você se afasta da igreja. Por isso que o sacramento da confissão, ele te reconcilia com Deus e te reconcilia com a igreja. Quando você peca, você se afasta da igreja. O seu pecado não mancha a santidade da nossa igreja. E aqui eu queria lembrar para vocês uma coisa importante. A minha mãe é obreira da Igreja Universal do Reino Sem Deus, do tio Patinhas. E um dia minha mãe me disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, a senhora pode fazer, só deixa eu dar uma resposta. Ela falou, pois não. Eu falei, pois é, mamãe, diga. E ela falou, olha, aprenda uma coisa, como é que vocês católicos podem ser a igreja de Jesus, se cachaceiro é católico, pinguço é católico, raparigueiro é católico, gay é católico, maconheiro é católico, tudo que não presta é católico, como é que vocês podem ser a igreja de Jesus? E eu disse para ela, mamãe, aqui na nossa casa é Eudes, Edmilson e Edileia. Se alguém aqui virar cachaceiro, maconheiro, gay, safado, sem vergonha, já pica o pé na bunda e manda a gente embora, ela disse, não. Eu falei, por que não? Ela disse, porque eu sou mãe. Eu disse, pois é, a igreja católica só tem gente que não presta, porque a igreja é mãe, e mãe não joga filho fora, porque filho não presta. O dia que chegar à conclusão de sua vida, eu não presto para nada, você presta para ser católico, porque aqui Jesus escolhe os piores para fazer os piores ser os melhores. A igreja só tem gente que não presta, porque a igreja é mãe, e mãe não joga filho fora, porque filho não presta.
E aí eu preciso dizer para você, para os queridos irmãos protestantes que vai nos ver, que La Pastore, Luigi Vambo La Pastore, o maior teólogo protestante da história, ele escreveu um livro de mais de 5.000 páginas sobre a história dos papas, porque ele desafiou o Papa Leão XIII, que ele queria ir no Vaticano, ver a biblioteca do Vaticano para denunciar toda a sujeira que houve na igreja. E o Papa Leão XIII disse, pode vir. Ele escreveu esse livro completo. Quando ele terminou de escrever o livro, que ele leu o livro, ele decidiu ser católico e pediu o Papa Leão XIII para entrar na igreja católica. E o Papa Leão XIII disse para ele, mas meu filho, você não odiava tanto a igreja? E ele disse para ele, santidade, quando eu comecei a estudar a história desses papas, eu entendi. Meu Deus, se essa igreja teve tanto papa vagabundo, ela não acabou, ela é a igreja de Jesus Cristo, eu quero entrar nela, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lá pastor e morreu católico, apostólico, romano, para a glória de Deus. Outro exemplo que vocês podem pegar, quem vai ver o vídeo na internet, é o pastor pentecostal Fernando Casanova. Fernando Casanova era o maior pastor pentecostal da América Central, mais ou menos que Silas Maracutaia é aqui no Brasil. Influente. E esse pastor foi estudar a história da igreja católica e ele resolveu virar católico. E ele procurou um padre para poder ajudar ele. Infelizmente o padre era da maldita teologia da libertação. E ele chegou para o padre e disse, padre, eu quero ser católico. Eu não vou falar em espanhol, que vocês não vão entender nada, e eu também não sei falar. Ficamos em paz. Eu quero ser católico. E o padre disse, Fernando, por que você quer ser católico? E ele disse, padre, eu descobri que a igreja católica é a única igreja de Jesus. Eu descobri que Maria é minha mãe. Eu descobri que Jesus está vivo na Eucaristia. Eu descobri que a sua mão de sacerdote pode absorver meus pecados. Então eu quero entrar na barca de Pedro. E aquele padre disse para ele, não, Fernando, não. Após o Concílio Vaticano II, nós não queremos a sua conversão. É só você ser um bom pastor que você vai para o céu, Fernando. Deixa eu te falar uma coisa, não precisa você virar católico, não. Nós servimos o mesmo Jesus, o mesmo Deus. Continue na assembleia e eu continue na igreja. Se você virar católico, Fernando, sua mulher vai achar ruim, seus 4 filhos não vão gostar, sua congregação vai ficar magoada. Continue aí. Quando aquele padre terminou de falar, aquele pastor disse para ele assim, padre, muito obrigado, o senhor acabou de me convencer de ser católico. E eu disse, eu não entendi. E aquele pastor falou, padre, se essa igreja católica está em pé há mais de 2000 anos, com um homem igual ao senhor, ela é a igreja de Jesus Cristo e eu quero entrar nela, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Casanova hoje é católico, apostólico, romano, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não é pecadora, a igreja é santa. Pecadora é os filhos dela, e os filhos, o pecado dos filhos, não mancha a santidade da igreja, porque a igreja é mãe. Vamos continuar aqui o terceiro vídeo sobre as 7 mentiras de teologia de libertação. Diz vocês que são baseados nesse livro, né? Conhecereis a verdade lhes libertará, que é o livro que eu escrevi. Antes de falar dessa terceira mentira, que é a negação do demônio, eu queria dar um recado simples. Algumas do segundo vídeo que eu disse, que a primeira mentira é negar a salvação por Jesus, a segunda é negar a salvação pela igreja. Já entrou uns irmãos protestantes enchendo a paciência, não, a igreja caminhou 300 anos sem templo, até a perseguição, depois o Império Romano se aderiu e criou o templo. Meu filho, eu preciso dizer a você, os 300 anos que a igreja caminhou sem templo, a igreja se reunia nas catacumbas para celebrar a Eucaristia, e não era memorial, era presença real. Nesses 300 anos a igreja já tinha imagem, as catacumbas lá de Roma e da Jerusalém já eram todas cheias de imagem, e essa igreja era católica, e o primeiro nome católico já foi no ano 107 da era cristã. Então para de escrever comentário abaixo que os vídeos é para católico. Se você é um protestante, segue sua fé e vai em frente, que Deus te abençoe. E outra coisa, se achar que Deus encontrou Lutero para reformar a igreja, Lutero foi levantado em 1517, como diz vocês, e de Lutero até hoje tem 48 mil Luteros só no Brasil. Todo dia alguém briga e reforma. Querido irmão protestante, só um recadinho para você, meu querido e meu amado, tá? Hoje são 48 mil igrejas protestantes com uma doutrina uma diferente da outra, usando a mesma Bíblia, cada cabeça seu credo. Não tem como ter um concílio ecumênico do protestantismo. O protestantismo hoje se transformou na verdadeira torre de Babel, esfacelou o corpo de Cristo, que é uma verdadeira vergonha e um absurdo o que é o protestantismo hoje. E o protestantismo está tornando o cristianismo um país de gente sem religião. Eu não preciso de igreja, placa de igreja não salva ninguém, eu mesmo sou igreja. Aí um pastor funda uma, funda outra, a ponto de no Brasil ter 28 milhões de desigrejados. E nós temos pastorzinho por aí dizendo que eles não têm igreja, que eles pregam Jesus. Tudo culpa do protestantismo. Então você dá licença de você achar que Lutero foi um homem cheio do Espírito Santo, então você vai seguir Lutero.
Porque Lutero tem imagem, a igreja de Lutero, que é luterana, batiza criança, vocês não batizam criança, vocês não usam imagem, então você vai ter que fazer um concílio de vocês para discutir as heresias que vocês mesmos pregam. Então, por favor, o vídeo é para católico, depois eu vou gravar um vídeo, as 5 solas da Reforma Protestante, que eu vou destruir esses 5 solas mentirosos que vocês ensinaram a partir de Lutero. Mas vamos lá. Qual é a terceira mentira da teologia da libertação? Negar a existência do demônio. O que você mais ouve em curso de teologia, o que você mais ouve em homilia das missas, é gente dizer, não, o demônio não existe, o demônio é uma forma de expressar o mal, é um jeito de dizer o mal, o demônio é a droga, o demônio é a bebedeira, o demônio é a corrupção, e as pessoas, ia ter teólogos católicos negando o demônio com unhas e dentes. E aqui eu preciso dizer para você, primeira coisa interessante, normalmente quem nega a existência do demônio tem o rabo preso com o demônio. E eu preciso dizer uma coisa para vocês, por que eu sei que o demônio existe? Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, você que tem a palavra de Deus, 1 João 3, 8, página 1551, a palavra de Deus diz assim, aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Meu irmão, a única razão que Jesus se manifestou, a única razão que Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, a única razão que Jesus morreu na cruz foi para destruir as obras do diabo. Logo, se o diabo não existe, Jesus morreu em vão. Meu querido teólogo que vai assistir esse vídeo, seja Leonardo Boff, Frei Beto, Pedro Casaldara, John Sobrinho, qualquer um dessas antas por aí que negam isso, pelo amor de Deus. Negar esse do demônio é negar a redenção de Jesus. Amado irmão, amada irmã, quando você foi crismado, ou quando você vai na missa da Páscoa, o bispo pergunta, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Você fala, eu renuncio na fé da Igreja Católica. O demônio é autor e princípio do pecado. Logo, se o demônio não existe, o pecado não existe. Se o pecado não existe, Jesus morreu em vão. Negar a existência do demônio é negar a redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o grau de heresia que até ela chega. Olha o grau de heresia que esses teólogos modernos, heréticos, chegaram dentro da igreja. E aí eu preciso falar uma coisa séria para vocês, antes de mostrar mais texto na palavra. Bem rapidamente vocês entenderem. Dentro da igreja, amado, tem 5 formas de ver o demônio. Primeiro, é aqueles que enxergam o diabo em tudo. Tudo para eles é o diabo. E normalmente as pessoas que enxergam o diabo em tudo, elas têm medo do demônio. Por isso que elas veem o diabo em tudo. Aí você precisa aprender que isso é um erro, porque o centro da fé católica não é o demônio. O centro da nossa fé é Jesus. Aqui na igreja católica, o diabo não sai para Jesus entrar. Aqui Jesus entra para o diabo sair. Aqui Jesus se faz presente para o diabo se fazer ausente. O centro da nossa fé é Jesus. Para nós católicos, o diabo não será derrotado, o diabo já está derrotado, o diabo já está vencido pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 16, 20, o Deus da paz não tardará a esmagar Satanás debaixo de nossos pés. Então você que é católico, pare de ver o diabo em tudo para esconder a responsabilidade sua, porque tem muita coisa errada na sua vida que não é praga, não é maldição, não é o diabo, não é feitiçaria, é as escolhas erradas que eu e você fizemos na vida. E outra coisa, e se você enxerga o diabo em tudo, é que você tem medo dele. E o demônio gosta de quem tem medo, porque o demônio gosta de colocar pavor nas pessoas. Então se até hoje, meu filho, você tinha medo do diabo, coloque Jesus como centro da sua vida, e o diabo vai ter medo de você, porque quem tem Jesus como Senhor, como Salvador, como centro da vida, o diabo estremece diante de nós. E eu quero declarar que você vai assistir esse vídeo, você vai ser um pesadelo para o diabo, em nome de Jesus. A segunda forma de ver o diabo na igreja só vai agravando. Primeiro é aqueles que não vê o diabo que vê o diabo em tudo. Segundo, é aqueles que não vê o diabo em nada. E aqui entra os teólogos. É aquela galera que fala, não, o diabo não existe, como eu disse para vocês. E essa galera que não vê o diabo em nada tem um detalhe. Normalmente, qualquer pessoa que fala que o diabo não existe, anda de mãos dadas com o demônio. Normalmente, quem anda ensinando por aí que o diabo não existe, tá com o rabo preso com o diabo, ó, há muito tempo. Muito tempo. Você pode ver essa galera aí que anda numa vida lascada, perdida, igual os Júlio Lancelotti da vida. Você nunca vai ver fazendo uma pregação denunciando o diabo. Por quê? Porque
está com o rabo preso com o diabo. Quem São João Maria Vianney dizia: se na sua caminhada não bater de frente com o diabo, estás caminhando na mesma direção do demônio. Quem não denuncia as obras do diabo anda de mãos dadas com o demônio. Amados, como é que eu sei que essa galera da teologia de libertação é um herege? Isso aqui, ó, é o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 28, 19. Eu vou ler para vocês o que o Catecismo fala. Neste pedido do Pai Nosso, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus, o diabo, aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra de salvação realizada em Cristo. Ei, teólogos, ei, queridos sacerdotes, ei, queridos bispos, para a fé católica o diabo não é uma coisa abstrata, o mal não é algo real, o demônio é um anjo decaído que caiu do céu, tá bom? Pare de ensinar heresia, pelo amor de Deus, porque isso aqui é a doutrina oficial da igreja. E como nós temos visto isso em alguns cursos, meu Deus do céu, negando que a igreja não nega, falando que a igreja não fala, achando que a igreja não acha. E aí, queridos, o mesmo catecismo diz assim, ó, 28:54, ao pedir que nos livre do maligno, pedimos igualmente a Jesus que sejamos libertos de todos os males, presente, passado, futuro, do qual Satanás é o autor e o instigador. O diabo é o autor e o instigador de todo mal. Depois, parágrafo 393 do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler para vocês. 391, o seguinte diz assim: por trás da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja faz eles cair na morte. A Sagrada Escritura e a tradição vê nesse anjo destronado chamado Satanás, o diabo. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente criado por Deus de maneira boa, mas por sua própria escolha se tornaram maus. Depois, o Catecismo diz no parágrafo 393, não existe arrependimento para o diabo depois da queda, como não há arrependimento para o homem depois da morte. Depois, 395, contudo, o poder de Satanás não é infinito, aleluia, porque o poder de Deus que é infinito, ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas ele sempre é criatura e não será capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Amados, isso é doutrina oficial da Igreja Católica. O diabo existe, o diabo não é uma fantasia, não é um mito. O demônio faz parte daquilo que nós chamamos de vou usar a palavra assim, faz parte do que nós chamamos de teologia da igreja. Por quê? Porque Jesus veio a esse mundo destruir as obras do diabo. Então, se o diabo não existe, Jesus não tinha necessidade de vir aqui. Amados, a palavra de Deus diz para nós, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai. O demônio, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. 1 João, capítulo 5, versículo 19, o mundo está sob o poder do maligno. Depois, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos travaram combate, e o dragão travaram combate contra ele. Aí a palavra fala, foi precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra com seus anjos. Meus queridos, como é que as pessoas podem ter tão claro isso na Bíblia? E aí, não, Jesus não expulsou demônio, era uma doença, era uma forma de dizer o mal. Não era doença, a igreja diz que era exorcismo. O demônio estava naquelas pessoas. A pessoa quer negar o que Cristo ensinou, meus irmãos. Olha a gravidade das heresias que entraram no meio de nós. E aí vamos embora ser de forma séria. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá para longe de vós. O evangelho de Marcos, o primeiro milagre que Jesus fala, Marcos 1, versículo 29. Jesus chega... Marcos 1, 25, Jesus chega na sinagoga e expulsa o demônio. Marcos capítulo 5, ele expulsa aquela possessão daquele menino que vivia no cemitério e manda os demônios para os porcos. Meu amado irmão, nós não podemos trair a doutrina, trair a nossa fé. O diabo existe e quem nega a existência do demônio está andando na mesma direção que o demônio. Quem fala que o diabo não existe já está de mãos dadas com o diabo há muito tempo. Então, amados, qual é o problema sério? Esse terceiro grupo aqui são aqueles que ignoram o diabo. E aqui qual é o problema? Esse grupo é o grupo que o diabo mais gosta. Porque diabo ignorado é diabo que trabalha sossegado.
Do que eu estou falando para vocês? Esse terceiro grupo aqui, eles nunca falam do diabo, nunca atribuem nada ao diabo. Os casos que é o diabo, eles jogam aquilo para psicologia resolver. Tudo é coisa humana, são humanos demais. O que é o problema? Eles deixam o diabo trabalhar em paz. Esse é o problema. Ou seja, não, o que tem que falar é de amor, é falar de Jesus, tem que falar do amor de Deus, da misericórdia. Não precisa falar do diabo. Esse é o grupo que o diabo mais gosta. Porque quando você ignora o diabo trabalha sem ser incomodado. Vou gravar para vocês entenderem. Diabo ignorado é diabo que trabalha sem ser incomodado. Aí vou dar um exemplo para vocês. Pega aquela missa de Aparecida do Norte, que passa na Rede Vida ou que passa na TV Aparecida. Você pega, 9 horas da manhã, você nunca vai ver um padre daquele denunciando as obras do diabo. É uma homilia michuruca, chucra, que não toca o coração de ninguém, que não denuncia nada. É a mesma coisa. Temos que fazer a caridade com os pobres, ajudar o irmão. Igreja não é tribunal, igreja é hospital, que acolhe a todos, que ama a todos. E o que você percebe? O cara vai para Aparecida do Norte com amante. E ele comunga com amante em Aparecida. Por quê? Porque não escuta a pregação. O casal do namorado que transa vai para Aparecida e comunga. Porque nunca houve uma pregação dizendo para ele que jovem que morre no pecado está indo para o inferno. Eu conheço par de homossexual que vai para Aparecida, que faz caravana e comunga, mas nunca vai ver um padre dizendo que homem transar com homem é pecado mortal e que mulher transar com mulher é pecado mortal. Por quê? Diabo que é ignorado trabalha sem ser incomodado. A pessoa vai Aparecida, mas toma passe no centro espírita. Vai Aparecida e crê em superstição. A pessoa vai Aparecida, comunga, mas infelizmente é maçom e está dentro da maçonaria. Vai Aparecida e está lá chamando os enxus, tranca-rua, os orixás do candomblé. Por quê? Porque ninguém tem coragem de pregar a verdade, porque simplesmente ignora a ação do diabo. Aí é gente que está na igreja católica, mas que está fazendo reiki, yoga, zen, constelação familiar, esse bando de trem que a nova era ensina. Por quê? Porque ninguém denuncia e o diabo trabalha tranquilamente dentro da própria igreja por causa desse evangelho michuruco que as pessoas têm medo de pregar sobre a existência do demônio. Amado irmão, amada irmã, e nós vamos dizer para você, não brinque de ser católico, porque o diabo não brinque de ser diabo. O centro da fé é Jesus, mas nós não podemos ignorar que o diabo age, e se você não for fiel a Jesus, você vai estar um passo de andar de mãos dadas com o demônio. A quarta coisa mais grave é o seguinte, olha, que é o quarto. Primeiro, a pessoa vê o diabo em tudo. Segundo, não vê o diabo em nada. Terceiro, ignora a existência do diabo. E a quarta, são aqueles que adoram o diabo. Meu filho, diabo que é ignorado, com o tempo ele passa a ser adorado. O que mais cresce no mundo hoje é o satanismo. Pessoas que adoram o diabo. E é fácil você entender. Hoje você pega, por exemplo, aqui a questão da Netflix. Quando eles colocam Jesus, pegam Jesus de um porta do fundo, um homossexual, outra hora um cachaceiro, que tem um caso com o diabo. E quando eles vão falar sobre Satanás, eles fazem Lúcifer, uma minissérie que pinta o diabo como um heróizinho, como um boi, que está na audiência. E hoje quando você fala dessa minissérie, já chega alguém abaixo comentando, não, é apenas ficção. Você conhece toda a minissérie Lúcifer, mas não conhece a palavra de Deus para denunciar quem é Lúcifer. E hoje, amados, se você soubesse, vai na região de Porto Alegre, o tanto de centro satânico que tem em Porto Alegre. Você vai para a região da Paraíba, qualquer lugar do Brasil, aqui na própria Minas Gerais, tem uma cidade de Minas, uma cidade histórica, que teve um sacrifício macabro de uma menina, que eles mataram ela com 18 facadas, meia, por causa disso. O satanismo está expandindo no mundo porque as pessoas estão adorando o diabo. Porque na medida que nós não denunciamos o diabo, não denunciamos as obras de Satanás, e a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando a gente não denuncia as obras do demônio, diabo ignorado, é diabo que acaba sendo adorado. É pessoas fazendo pacto com o demônio. É gente violando cadáver em cemitério para consagrar o demônio. É pessoas que namorando na porta de cemitério. É gente fazendo pacto com Satanás. É missa negra nesse Brasil que vocês nem imaginam. Por quê? Porque está sendo ignorado e acaba sendo adorado. Aí você pega a situação da ideologia, por exemplo. É triste pegar 152 bispos
que escreve uma carta sentando o pau no presidente da República, dividindo a igreja, rachando a igreja, porque a igreja não tem política partidária. E dói você saber que são 152 que a maioria, então tudo é mérito, a maioria é desculpa eu usar o termo, umas múmias saindo da catacumba da teologia da libertação, a verdade é essa. Agora eu queria fazer uma pergunta, veja como que o diabo cega as pessoas. Onde é que estavam os senhores bispos, por exemplo, quando aquele cara fez um festival de Lula livre, lá no Recife, e gritou, Jesus é travesti? Cadê a carta que vocês escreveram? Aonde que estavam esses senhores bispos quando a Netflix fez aquela porcaria, colocando Jesus como gay? Cadê a carta, povo de Deus? Aonde que os senhores bispos 152 que estava quando o PT faliu o Brasil, roubando o país todo, mandando milhões para Cuba, milhões para Venezuela, milhões para ditaduras assassinas na África, milhões para a ditadura do Rafael Correa no Equador, para a bruxa Cristina Kirchner na Argentina? Aonde que os senhores estavam? Aonde que os senhores estavam quando Lula e o PT tentou por meio de um mês satânico de aprovar o aborto no Brasil o tempo inteiro? Cadê a cartinha ao povo de Deus? Aonde os senhores bispos estavam, por exemplo, quando o STF aprovou o casamento gay, aprovou o aborto de feto anicéfalo? Aonde os senhores estavam? Todo mundo estava em silêncio. E agora está escrevendo cartinha ao povo de Deus, usando frases do Papa Francisco de maneira indireta, dividindo. E você sabe quem está atrás da divisão é o demônio, que Jesus quer a igreja unida. Veja a gravidade da situação que nós estamos passando. Quando a gente ignora o diabo passa a trabalhar em paz dentro da própria igreja, metendo divisão, discórdia, briga, porque diabo ignorado é diabo que acaba sendo, trabalhando sem ser incomodado. E aí, quando trabalha sem ser incomodado, o diabo acaba sendo adorado, que é o que está acontecendo no nosso mundo hoje. E a última coisa, amados, somos nós, que é o último passo. Nós cremos que o diabo existe, cremos que o diabo age, mas cremos que ele já está vencido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui na palavra, ó, Romanos 16, 20. O Deus da paz não tardará a esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. 1 João capítulo 4, versículo 4. Aquele que habita em nós é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Nós cremos no ensinamento aqui, ó, da palavra de Deus e da sã doutrina da igreja. O diabo existe, mas o diabo já está vencido. O demônio não tem poder sobre a nossa vida, que nós somos comprados com o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, quando você ouvir essa ondinha por aí, que o diabo não existe, saiba que isso é heresia. E é fácil você saber, amados, aonde que o diabo age. Para a gente terminar o vídeo, João capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz o que para nós? Que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aonde tem roubo, aonde tem morte, aonde tem destruição, tem o diabo atrás. Resumindo você, primeiro, Jesus fala que o diabo veio para roubar a sua paz e roubar a sua alma de Jesus. Mas roubar no bom sentido. Aonde tem corrupção, aonde tem roubalheira, quem está é o diabo. Inclusive dizendo aos 152 bispos, inclusive ao Dom Ângelo, o arcebispo de Blumenau, Santa Catarina, o senhor deveria ter dito para o Lula que Satanás é ladrão. E quando ele e a turma do PT estavam roubando, eles estavam na mão do demônio. Qualquer político que rouba está na mão do Satanás. Por que você não teve a coragem de falar isso? Vem escrever cartinha ao povo de Deus agora, Dom Ângelo. Pensa direitinho no que o senhor escreveu. O diabo é o pai do roubo, é o pai da corrupção. Aí vocês já entenderam. Segundo, o diabo é para matar. O aborto é obra de Satanás. Aborto é um holocausto a Satanás. Quem defende o aborto está de mãos dadas com Satanás, porque o diabo veio para roubar. Terceiro, o diabo veio para destruir. Destruir o seu casamento, destruir a sua família. Aí você entende quem é que está atrás das drogas. É o diabo. Quem está atrás do tráfico é o diabo. Quem está atrás do alcoolismo é o diabo. Porque aquilo que destrói a família é Satanás que está atrás. Quem está atrás da ideologia de gênero é o diabo. E quem disse isso foi o Papa Francisco. O demônio está atrás. E a última coisa que o diabo é, João 8,44, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Aonde tem mentira, quem reina é o diabo. Aí você pode pegar o exemplo de político por aí que foi preso por ser corrupto e sempre fala que ele não sabe de nada, que ele não viu nada, que ele não conhece nada, que está aí caluniando. Aí você já entendeu quem é que está atrás de um tipo de gente desse. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E aonde tem mentira,
tem o diabo atrás. Portanto, meu amado, minha amada, se você quer ser vencedor sobre Satanás, tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é vencedor sobre o diabo. Seja um apaixonado por Jesus com uma vida intensa de oração. O diabo teme tanto quem reza como teme o próprio Deus. E a terceira coisa, seja devoto da Virgem Maria, porque a humildade de Maria escravizou e derrotou Satanás. Se o diabo escolheu Eva para nos trazer a desgraça, Jesus, Deus, escolheu Maria para nos trazer a graça. Se em Eva Satanás nos derrotou, em Maria Jesus derrotou Satanás. Por ela o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o diabo foi vencido para a glória do Senhor. E eu termino dizendo você, 1 João 3,8, aquele que peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Grava, a possessão no exorcismo, o exorcista tira o demônio do seu corpo. Na confissão, o sacerdote tira o demônio da sua alma. O diabo não tem interesse em possuir tanto o seu corpo. Ele tem interesse em possuir a sua alma. E para possuir a sua alma, ele tem interesse que você viva no pecado. Na roubalheira, no assassinato, na prática homossexual, no adultério, na fornicação com sua namorada, na pornografia, em todas essas coisas que é pecado mortal. Portanto, meu amado, vem para Jesus. Saia das garras de Satanás, pule no colo de Jesus, se apaixona por Jesus e declara a vitória de Jesus sobre todo o poder das trevas, e não aceite as mentiras da teologia da libertação, porque o diabo existe. Não brinque de ser católico, porque o diabo não brinca de ser diabo. A quarta mentira é negar o pecado mortal e negar a existência do inferno. Meus queridos, está tão lastimável que hoje nada mais é pecado. O menino faz o pecado da masturbação, procura um padre? Não, é para conhecer o seu corpo. Transa com a namorada, procura o padre? Não, se você ama ela e ela te ama, o que vale é o amor. Eu já vi curso de teologia com o nome de teologia viva, que é muito mais teologia morta, que a ponto de uma pessoa me perguntar e a pessoa do curso dizer não. O sacramento do matrimônio é para coroar o amor de vocês. Mas se você se ama, pode transar à vontade. Não, pornozinho não é pecado não. A prática homossexual não é pecado não. Se o rapaz ama outro rapaz, o que vale é o amor. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Amados, está desse jeito dentro da igreja. E é bom que os senhores saibam que quem diz que isso aqui é pecado mortal é a doutrina católica. Olha, meus amados, está lá no parágrafo 2396 do Catecismo da Igreja Católica. Eu vou pegar e mostrar para vocês, para depois não falar que a gente está contando besteira e falando besteira aqui no meio de nós. 2396 diz assim: entre os pecados gravemente contrários à castidade, podemos citar a masturbação, a fornicação, que é o sexo antes do casamento de um casal de namorado ou de noivo, a pornografia e as práticas homossexuais. Para a nossa fé católica, masturbação, pornografia, transar com a namorada, morar junto ou amigado, prática homem com homem, mulher com mulher, é pecado mortal. Mas hoje está tendo um disfarce de uma pregação love, suave, do que vale o amor, e tudo aquilo que é ensinado que é pecado, não é mais pecado. E a igreja diz que o pecado mortal, o que é o pecado mortal? Ele ofende os 10 mandamentos, ou seja, você tem pleno conhecimento e pleno consentimento, e isso é negado totalmente dentro da igreja. A igreja diz que não pode fazer inseminação artificial. Não, o negócio é promover a vida. A igreja diz que o casal não pode trair, que se está em adultério não pode comungar. Não, o que vale é o amor, amigado de boa fé, casado é. Vocês estão em segunda união, é adultério, mas não tem problema. O que vale é que vocês vivem bem. E está assim, meus amados. A negação exclusiva de tudo aquilo que a moral católica ensina, meus queridos. E ao negar o pecado mortal, imediatamente eles negam outro dogma, a existência do inferno. E vem um ditadinho mentiroso: mas se Deus é amor, claro que Deus não vai me mandar para o inferno. Deus não vai te mandar não, criatura. Você vai com suas próprias pernas. O inferno existe justamente porque Deus é amor. Deus te ama tanto que não obriga você a amá-lo. E se você virar as costas para Ele, Ele não pode salvar você, porque Deus respeita a sua liberdade.
Agora, você falar que o inferno não existe, você está negando a salvação de Cristo. Meu Deus, o verbo se fez carne, Deus desceu do céu e veio a esse mundo para nos salvar. Nos salvar do quê? Da condenação eterna. Se o inferno não existe, Jesus morreu em vão. Se o inferno não existe, a cruz foi em vão. Agora, meus queridos, qual é o problema nosso aqui? Grava no coração de vocês. As pessoas que andam falando, pode ser quem for dentro da igreja, que o inferno não existe, já está com um pé no inferno e caminhando para o inferno. Por quê? O cara está na cachaçada, o cara está na civiliguista, está no homossexualismo. É melhor falar que o inferno não existe. Afinal de contas, já está caminhando para o inferno. Então veja, qual é o problema? Pode olhar a vida das pessoas que pregam que o inferno não existe, elas estão de mão dada com o demônio caminhando para o inferno, porque é melhor você falar que o inferno não existe. E o pior, você já parou para pensar que você vai na Santa Missa no dia da pregação do joio e do trigo, ou no dia do juízo final, e ainda assim ninguém prega sobre o inferno, e fica enchendo linguiça e disfarçando, e não fala do inferno? Agora, só no Evangelho de São Mateus, sabe quantas vezes Jesus falou do inferno? 19 vezes. E eu vou pegar para vocês não acharem que eu estou brincando. O primeiro texto do Evangelho de São Mateus que Jesus fala sobre o inferno, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim, ó: tem na mão a pá, limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, e as palhas serão queimadas num fogo que não se apaga. Qual é o fogo que não se apaga? O inferno. Depois Mateus capítulo 5, Jesus vai falar de maneira mais clara. Mateus 5, versículo 28 e 29. Jesus fala assim: se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca e lança logo de ti, porque é preferível entrar no céu sendo os seus membros que todo o seu corpo for queimado no inferno. Mateus capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim: enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes. Veja, o inferno é um lugar de fogo, é um fogo eterno. Santo Agostinho dizia que o fogo da terra comparado com o inferno é um quadro pintado. O inferno é um lugar de treva, é um lugar de escuridão, e é um lugar de choro e de ranger de dente. Quem fala isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez Jesus esteja errado e os teólogos da libertação estão certos. Talvez Jesus errou, Leonardo Boff, e você está certo. Gente, olha a gravidade disso. Quando nós não pregamos sobre o inferno, as pessoas estão caminhando para o inferno achando que estão indo para o céu. Por isso que São Leonardo de Porto Maurício e também o Monsenhor de Segu, ele dizia: o maior missionário do céu é o inferno. Quanto mais anunciarmos que o inferno existe, mais as almas quererão ir para o céu, meus queridos. E hoje ninguém mais tem pregado essas coisas. E Jesus é mais claro. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 8. Olha o que Jesus diz: por isso, se tua mão ou teu pé te faz cair no pecado, corta-o e lança para longe de ti, pois é melhor para ti entrar na vida coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos ser lançado no fogo eterno. Veja, ser lançado no fogo eterno. O inferno é eterno e é para sempre. E outra coisa interessante, vamos passar para a vida atual. O que Jesus está falando? Se o seu celular tem te levado a ver pornografia, quebre esse celular. É melhor entrar no céu sem zap, que descer zapeando para o inferno. Se o seu computador te leva a pecar, a ver bunda de mulher pelada, a ver pornografia, acabar com seu casamento, destrua esse computador, pare com isso, porque é melhor você chegar no céu sem computador que descer computador para o inferno. É isso que Jesus está falando. Meu querido, minha querida, quem disse que o inferno existe é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, meus amados, tem mais. Preste atenção. Mateus capítulo 22, versículo 13 e 14. Jesus diz: disse então o rei ao céu: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Ali haverá choro e ranger de dente. Depois, Mateus, vou ler para vocês, capítulo 23, versículo 33. Mateus 23, 33. Serpente, raça de víboras, como escapareis do castigo do inferno? Mateus capítulo 24, versículo 50. Jesus está falando da volta dele. Olha o que ele diz:
o Senhor desse servo virá no dia em que não espera e na hora que não sabe, e o despedirá e o mandará ao destino dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Mateus 25, versículo 20. A este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dente. Mateus 25, versículo 41. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo do inferno, destinado para o demônio e seus anjos. Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Veja, só citei para vocês o evangelho de Mateus. Meu Deus do céu, Jesus falou do inferno só nesse evangelho 19 vezes, e tem gente hoje dizendo que Deus não é pai, que Deus é um vovozão, que vai passar a mão na sua cabeça e que todo mundo vai para o céu. Mas meu Jesus, se todo mundo vai para o céu, o que eu estou fazendo aqui que eu não estou no pecado? Meu querido, se todo mundo vai para o céu, então vamos supor o seguinte: para que ser fiel à sua esposa? Pode trair, você vai para o céu. Se for todo mundo vai para o céu, eu vou chegar lá na cadeia quando eu for pregar para os irmãos lá que estão no crime. Ó gente, pode matar, pode estuprar, pode roubar, que vocês vão para o céu. Se todo mundo vai para o céu, eu vou chegar para o Lula e dizer: Lula, meus parabéns, continue mentindo, continue roubando, que você também vai para o céu, meu querido. Afinal de contas, companheiro, todo mundo vai para lá. Quer dizer, a pessoa acha que todo mundo vai para o céu e vai no exílio. Eu vou chegar para o pedófilo e dizer para ele: meu querido, continue abusando de criança, você vai para o céu. Gente, olha a gravidade do negócio desse. E nem quando tem esses evangelhos na igreja, a gente escuta uma pregação dizendo que o inferno existe. Porque é uma negação exclusiva da existência do inferno. E quem disse que o inferno existe foi Jesus. Mas nós somos católicos, querido. Está aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica. Não é opinião do eu descabeção. Mas antes de ler isso aqui, queria dizer só uma coisa para vocês. Imagine a seguinte cena: nós cremos que Deus também é o nosso juiz, e Ele vai nos julgar no fim dos tempos, conforme as nossas obras. Agora imagina que morre Hitler e morre Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá chega no céu e fala: Jesus, está aqui as minhas obras. Cuidei dos pobres, cuidei dos doentes, dei banho em pobre, larguei tudo e está aqui as minhas obras. E Hitler chega e diz: olha Jesus, eu matei 6 milhões de judeus, matei homossexual, matei padre, matei pastor, e no fim ainda suicidei. Aqui está minhas obras. E Jesus diz: Hitler, Madre Teresa, welcome to céu. Bem-vindo. Você consegue imaginar Hitler com as asinhas no céu, batendo a asinha e rindo junto com Madre Teresa? Gente, seria uma injustiça. Se existe uma bênção eterna para uma Madre Teresa que foi fiel, existe um castigo eterno para um maldito de um Hitler que foi infiel. E eu não estou dizendo para vocês aqui que Hitler foi para o inferno. Eu estou dizendo que se ele não se arrependeu, com certeza ele foi condenado. Mas, para você entender que Deus é justo, e se Deus é justo, Ele vai retribuir o bem para quem fez o bem, e o mal para quem fez o mal, porque o Deus que nos ama também é justo. Eu vou falar isso no próximo vídeo. E o Catecismo da Igreja, vou ler para vocês, ele diz assim, de forma maravilhosa, vocês vão ficar, como diz vovó, pasmo. Parágrafo 1033 do Catecismo da Igreja Católica. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o próximo e contra nós mesmos. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre por nossa própria opção livre. Esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, a igreja chama de inferno. Senhores teólogos que vai ver esse vídeo, até mesmo senhores sacerdotes, pare de mentir para o povo ensinando a opinião de vocês. A doutrina da Igreja Católica diz que se você morrer em pecado mortal, você vai ter separado de Deus para sempre. Isso é doutrina oficial da igreja. E o Catecismo continua dizendo, parágrafo 1035. A igreja ensina a existência e a eternidade do inferno. O inferno existe, senhores, e o inferno é eterno. E quem for para lá nunca vai sair de lá. E o Catecismo continua dizendo,
As almas dos que morrem em estado de pecado mortal. O que é pecado mortal? Aborto é pecado mortal. Prática homossexual é pecado mortal. Adultério, trair a esposa é pecado mortal. Fornicação, jovem no tico-tico do fubá é pecado mortal. Pornografia é pecado mortal. Roubo é pecado mortal. Assassinato é pecado mortal. Se você morrer num pecado desse sem arrepender, meu filho, você irá para o fogo eterno, que você vai estar separado de Deus. Não é o cabeção, é a doutrina católica, é a palavra de Deus que diz isso. Continua. O catecismo diz assim: as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente depois da morte para o inferno, onde sofrem as penas do inferno, que é o fogo eterno. E o catecismo continua dizendo, tá? A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único a quem o homem pode ter a vida e a felicidade para o qual foi criado e para as quais aspira. E o parágrafo 1037 diz: Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária, um pecado mortal, e persistir nele até o fim. O que é isso? A pessoa vive do pecado mortal e quer viver até o fim. Vocês estão entendendo? Mas quem está dizendo isso é a Igreja Católica. Quando você ouvir curso de teologia, dizendo não existe o inferno porque Deus é amor. Primeiro, quem está ensinando isso com você já está com o pé no inferno, com a vida mais chula que pau de galinheiro, e está ensinando mentira para você ir morar no inferno junto com ele. Entre a opinião desse teólogo, ou até mesmo desse sacerdote, fique com a palavra de Deus e fique com a doutrina católica. Eu não sigo a opinião particular das pessoas, eu sigo o que a Igreja Santa ensina. Vocês estão entendendo? Por favor, não acredite nessas mentiras. Depois, amado, parágrafo 1861 do Catecismo. 1861, diz assim: o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana com o próprio amor que é Deus. Acarreta a perda da caridade, a privação da graça, isto é, do estado de graça. E se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão dos pecados, causa exclusão do reino de Cristo e morte eterna no inferno, já que a nossa liberdade tem o poder de fazer opções sem regresso e para sempre. Meu irmão e minha irmã, não é a opinião de Eudes, é a doutrina católica que ensina. É uma pena que esses benditos, para não falar outra palavra, hereges da libertação, roubou as verdades da fé da igreja. E as pessoas hoje estão dentro da igreja, vivendo em pecado mortal, comungando, cometendo sacrilégio. E você vai falar: você não pode me julgar. Eu não estou julgando a pessoa, eu estou dizendo que o comportamento dela não condiz com a poderosa palavra de Deus. E eu quero terminar o vídeo mostrando para vocês o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. 1 Coríntios 6:9. 1 Coríntios 6:9. Acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino do céu? Você ter funcionário e não pagar o salário para ele é injustiça. Você vai para o inferno se não arrepender disso. É pecado mortal. Eu não estou te julgando, não. Eu estou dizendo que a Bíblia diz: os injustos não vão herdar o reino do céu. Se você mente, diz que paga o funcionário e está roubando, você é injusto. Se você está dando cano nas pessoas, você é injusto. E a Bíblia diz assim, ó: não vos enganei, nem os impuro. Impureza, quem veste roupa de piriguete, quem assiste pornografia, quem se masturba, quem vive na fornicação, é impureza. Os idólatras, quem adora Zé Pilintra, Taca-Rua, Pombagira, quem adora o Buda, quem crê em cristais, em pirâmide, é idolatria. Depois, nem os adúlteros, você que foi casado e mora com outra pessoa, está traindo e tem um amante. Depois, nem os efeminados, as pessoas que vivem na prática homossexual. Depois, nem os devassos, sexo com animal, orgia, sexo grupal, troca-troca, é devassidão. Nem os ladrões, não precisa dizer mais o que é ladrão. Nem os avarentos, gente que é apaixonado por dinheiro, é tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. Depois, nem os pingus, os bebês, tá aqui, viu? Você que anda chapando o coco, chamando Jesus, Genésio do Buda, meu louco, cachorro do meu cacho. Os pingus, se não arrepender, irão para o inferno. Não sei se os senhores sabem, a bebida tem 5 espíritos.
espírito de pavão, espírito de macaco, espírito de burro, espírito de leão, espírito de porco. O cara sai para beber é pavão, perfumado, cheiroso, enfeitado. Depois da quinta dose, barca nele o demônio do macaco, mas fazer gracinha e rir para todo mundo. Depois da 10ª vira leão, fala que bate e mata, foi no risco a faca que eu te conheci. Depois da 20ª dose, barca o espírito de burro, ninguém aguenta o papo, fica no boteco, paga a conta sozinho. E depois barca o espírito de porco, mija na roupa, caga na roupa, deita e ronca no chão. Meu irmão, se você tá vendo esse vídeo, ninguém nunca pregou isso, eu tô dizendo, pinguço não vai pro céu, cachaceiro não vai pro céu, você tem que se arrepender e largar essa maldita cachaça. Os beberrões, os difamadores, quem anda caluniando, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Eu não estou te julgando, eu estou te falando o que a Bíblia diz, que se você morrer assim, você está frito, é o que a palavra fala. Depois, Gálatas capítulo 5, 19, São Paulo fala assim, as obras da carne são fornicação, sexo antes do casamento, você que mora junto, é casado só no civil e diz que é católico, tico-tico no fubá, mão naquilo, aquilo na mão, fornicação, impureza, vocês sabem o que é impureza, pornografia, masturbação, roupa de satanete de piriguete, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, briga, ciúme, discórdia, inveja, bebedeira, eita glória, orgia, homem com homem, mulher com mulher, sexo grupal. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não sou eu falando, é a palavra de Deus dizendo. E depois, meu irmão, minha irmã, Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8 diz, os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, você que já matou alguém, seja pelo aborto, seja pelo assassinato, seja matou no coração com ódio, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão como recompensa o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meu amado e minha amada, a igreja diz que o inferno existe, a Bíblia diz que o inferno existe, e é isso que eu tenho que colocar no meu livro para você. Tenha medo de perder o céu. Se apaixone por Jesus. Ame Jesus. Adore Jesus. Quando você cair, se arrependa profundamente dos seus pecados. Se você é católico, procure um sacerdote. Lave a sua alma. Um padre bom. Sem encontrar um padre diz, não, não é pecado. Arrume outro sacerdote, porque esse aí está te ensinando a ir para o inferno. E você vai junto com ele para lá. Pelo amor de Deus. Procure um padre santo. Lave a sua alma. Porque Jesus não veio a esse mundo nos condenar. Ele veio a esse mundo para nos salvar. Você custou a última gota do precioso sangue de Jesus, e ele morreu para te salvar do inferno, da condenação eterna, e o seu lugar é no céu. Não acredite nas mentiras da teologia da libertação, acredite na verdade da palavra de Deus e na verdade que a Santa Igreja nos ensina. Esse é o 5º vídeo da série Desmascarando as Mentiras da Teologia da Libertação. Serão 7 vídeos baseados no meu livro Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, tá? O primeiro que eu disse para vocês é negar a salvação só por Cristo. Agora, Pátria amamos, orixá salva. Segundo é negar a salvação pela igreja. Não interessa, que qualquer igreja que você for, tá bom até mesmo sem igreja, não importa. A terceira mentira que eu disse para vocês é negar a existência do inferno. A quarta, negar a existência do diabo. E agora, que é a 5ª mais grave, que é negar, é separar o amor da verdade e a justiça da misericórdia. Hoje qualquer coisa que você fala, olha, você chega para um casal que está amigado, você tem que casar, que isso é pecado. Deus é misericórdia. Você vai falar para o par de homossexual que eles não podem ver que para ir para o céu tem que viver a castidade. Deus é misericórdia, Deus é amor. Então o que a teologia de libertação conseguiu fazer? Separar o amor da verdade e separar a justiça da misericórdia. As pessoas querem um Deus que é amor, mas não querem um Deus que é verdade. Querem um Deus que é misericordioso, mas não querem um Deus que é justo. E eu vou tentar explicar para vocês. Primeira coisa interessante, livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo 5, diz assim:
A propósito de um pecado perdoado, não esteja sem temor e não acrescente pecado sobre pecado. Não diga, a misericórdia de Deus é grande, ele terá piedade da multidão de meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápida, e o seu furor visa os pecadores. Não demorem de converter ao Senhor, não adie de dia em dia, pois sua cólera virá de repente e ele te perderá no dia do castigo. Meu irmão, o Deus que é 100% justo, é 100% misericordioso. E nós temos que aprender algumas coisas para ensinar vocês. Vamos embora lá. Justiça da misericórdia. Por que elas não se separam? Santo Ambrósio, ele dizia assim: a misericórdia, para ser verdadeira, tem que ter 3 características: afetiva, efetiva e reta razão. Vou repetir para vocês: afetiva, efetiva e reta razão. O que é misericórdia efetiva? Se colocar no lugar do outro. O que é misericórdia efetiva? Fazer algo pelo outro. O que é reta razão? Levar o outro para a verdade. Simples. Ele cita Jesus quando encontra com a mulher adúltera, João 8, do 1 ao 11. Misericórdia afetiva, ele se agachou. Ele se colocou no lugar da mulher, porque Jesus desceu do céu para fazer isso. Ele assumiu a nossa natureza humana para se colocar no nosso lugar. A cruz que era para nós, Jesus assumiu ela para pagar o nosso pecado. Misericórdia efetiva, ele fez algo por ela. Eu não te condeno. E reta razão, ele levou ela para a verdade. Vai e não tornes a pecar. Isso que é misericórdia. Para você entender o que é a misericórdia verdadeira, você vai aprender uma única coisa: não existe amor verdadeiro ao bem sem ódio verdadeiro ao mal. Quem ama a santidade odeia o pecado. Quanto mais ódio você tiver do pecado, mais amor você terá à santidade. Isso é misericórdia. Agora vamos lá. O que a teologia da libertação conseguiu colocar dentro da igreja? O que nós chamamos de falsa misericórdia. O que é falsa misericórdia? Se você prega a verdade, você é radical demais. O que vale é o amor. Se você defende a família, homem, mulher e filho, você é preconceituoso, intolerante e homofóbico. E aí, como diz o Ratinho, o Brasil é inconsequente. A mulher mais sexy é um homem, o Pablo Vittar. Perdão, a Tami, né? O homem mais sexy é a mulher. A alma mais honesta presa por corrupção. E o João de Deus é do capeta. Olha que situação. Aí você quer colocar uma mulher para fazer papel de pai, dizendo que é homem, que é a filha da Gretchen, e um homem para fazer papel de mulher. Gente, cientificamente falando, Tami sempre será mulher e Pablo Vittar sempre será homem. Pode fazer o que quiser. Os gametos, os cromossomos é homem. Mas se você prega isso, você é intolerante, homofóbico. Depois, se você prega a doutrina, você é ultrapassado. Se você condena o pecado, não julgueis. Se você prega a fidelidade a Deus, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Se você fala de conversão, Deus conhece seu coração. É desse jeito que nós estamos, irmão. Se você prega para a menina que roupa de piriguete e satanete é pecado, Deus quer o coração. Ô minha filha, Deus não é cardiologista, Deus quer você por inteiro, corpo e alma e coração. Nós estamos assim. Então veja, separando a misericórdia da justiça. E a pessoa quer colocar na conta da misericórdia o pecado dela. Aí vamos lá, amado, Deus é tão misericordioso que Deus te dá o direito de você plantar o que você quiser. Mas Deus é tão justo que você colhe aquilo que você planta. Aprenda no seu coração. Outra coisa interessante, misericórdia não é direito de você pecar, é oportunidade de você abandonar o pecado. Dom Bosco já dizia, não é digno de misericórdia, Dom Bosco, quem peca pensando na misericórdia. São Basílio Magno dizia assim, não duvideis, Deus é misericórdia. Misericórdia sim, para aqueles que se arrependem e não para aqueles que abusam da paciência divina. Veja, não para aqueles que abusam da paciência divina. Outra coisa, querido, nós nunca pregamos tanto a misericórdia e nunca tivemos tão atolado no pecado. Por quê? Porque está apresentando uma misericórdia que a pessoa quer colocar o pecado dela na conta da misericórdia. Amados irmãos, misericórdia não é direito de pecar, é oportunidade de abandonar o pecado. Misericórdia não é direito de você errar, é oportunidade de alargar o erro que você fez. Misericórdia não é direito de você ficar caminhando para o inferno, é oportunidade de você voltar a caminhar para o céu. Outra coisa importante, Santo Isaac de Nínive dizia assim, o homem que chora seus pecados é maior do que o homem que tem o dom de ressuscitar os mortos. E outra coisa importante, Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Aí vem a coisa perigosa. O que é a coisa perigosa? No tempo de Jesus, quem acolhia o pecador
era acusado de acolher o pecado. Hoje, graças à teologia de libertação, quem denuncia o pecado é acusado de condenar o pecador. Basta você ver os discursos socialite do padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, que esconde a vida errada dele debaixo da caridade. Aquele discurso dele, acolher os homossexuais, mas é para acolher os homossexuais, para eles viverem no pecado, e não para dizer para os nossos irmãos homossexuais que eles têm que ser santos. Esse é o discurso, essa é a falsa misericórdia. Então veja que situação nós estamos vivendo. Então se eu prego sobre o pecado, eu sou acusado de estar condenando o pecador. Amado, não existe amor sem correção. Um amor sem correção é estratégia do diabo. Amar é querer o outro no céu e não no inferno. E aí eu quis dizer para vocês, como que nós estamos hoje? Olha como é que é a falsa misericórdia. Primeiro, Deus me ama do jeito que eu sou. Deus ama você do jeito que você sou, você completa a frase. Deus me ama do jeito que eu sou, mas não quer que eu fique do jeito que eu estou. Deus ama você, mas não ama seu pecado, não ama a vida errada que você tem. Segunda mentira. Igreja não é tribunal para apontar o dedo, igreja é hospital para acolher os doentes. Sim, meu querido, igreja é hospital que você entra doente e sai curado, e não mais doente que você entrou. Igreja é o hospital que o marido entra com a amante e sai de lá abandonando ela e voltando a ser fiel à esposa. Igreja é o hospital que o jovem entra transando com a namorada e sai de lá na castidade. Igreja é o hospital que a pessoa entra praticando o homossexualismo e sai de lá vivendo a castidade para ir para o céu. Igreja é o hospital que o cara entra embriagado de cachaça e sai embriagado da água viva do Espírito Santo. Igreja é o hospital que a pessoa entra lá escravo do pecado e sai liberto por Jesus. E não é um hospital que você entra doente e sai doente. Você entra no pecado e sai do pecado. Outra coisa, mais terrível, mas Jesus andava com os pecadores. Sim, meu amado, Jesus andava com os pecadores para converter e não para deixar eles no pecado. Imagine você que Jesus encontrou com Zaqueu. Zaqueu, você roubou muito, roubei. Eu não te condeno, continue roubando. Inclusive você muda para o Brasil e dá um curso para o Lula e para os políticos do PT e ensina como que rouba. Encontrou com a Madalena e diz, Madalena, ninguém te condenou, não te condeno, vai, continua sendo prostituta. Foi isso. Encontrou com a Samaritana, Samaritana, não te condeno, você teve 6 maridos, arruma uns 15. Não há um pecador. Ei, cita para mim um pecador que andou com Jesus e continuou no pecado. Ele andava com os pecadores para convertê-los e não para deixar eles viver no pecado. Tem uma outra coisa. Eu preciso falar para vocês. Quando você faz uma pregação dessa, já levanta alguém e fala, a Bíblia diz, não julgueis. Meu amado, falar a verdade não é julgar, falar a verdade é exortar, falar a verdade é arrancar do inferno quem está caminhando para lá, tá? Uma coisa é eu julgar você, outra coisa é eu julgar seu comportamento, aquilo que não condiz com a palavra de Deus, e o que é certo e o que é errado, quem nos diz é a palavra de Deus e a doutrina da Santa Igreja. Segundo, cuidado com esse negócio, o importante é o coração, Deus quer o coração, não. Deus não é cardiologista, como eu falei. Deus quer você por inteiro. Por isso que não pode ficar expondo o corpo igual uma piriguete na rua, um pirigueteiro, ou usar umas calças justas, mais justas que a justiça divina, igual lá o padre boiadeiro Alessandro Campos. De jeito nenhum. Por quê? Porque Deus quer você por inteiro. Seu corpo é morada do Espírito Santo. Outra coisa, o importante é o amor. Não, o importante é o amor e a verdade. Amor e verdade não se separam. Vou falar isso agora. Outra coisa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é o ditado que a cobra falou para Eva no paraíso, e você sabe o que deu. E o que tem isso? Cuidado, também é o ditado da cobra. Meu amado, não se separa a justiça da misericórdia. Se você pegar a palavra de Deus, é o último versículo que eu quero usar para vocês. Eclesiastes 16:12, pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos se igualam à sua misericórdia, e ele julga o homem conforme as suas obras. Gálatas 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem planta, o homem colherá. Quem planta na carne colhe corrupção, condenação eterna, e quem planta no Espírito colherá a vida eterna. Vamos parar com essa hipocrisia, em nome de uma falsa misericórdia, deixar nossos irmãos viver no pecado dentro da própria igreja. Isso é um absurdo. A segunda coisa que eles fazem, amado, separar o amor da verdade.
Parágrafo 851, diz que a salvação está na verdade. João 14,6, eu sou o caminho e a verdade. 1 Timóteo, Deus 2,4, Deus quer que os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí não, quer pregar só o Deus que é amor, mas não quer o Deus que é verdade. O mesmo Deus que é 100% amor, é 100% verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se separa o amor da verdade. E é bom que você saiba que Santo Agostinho, ele tem uma frase maravilhosa sobre isso. Santo Agostinho, quando ele anunciava esse assunto, ele dizia assim: a verdade não pode ser dita sem caridade, mas a caridade não pode impedir a verdade ser dita. O Papa Bento XVI diz que o amor sem a verdade é sentimentalismo. E o Papa São Pio X dizia: a maior caridade da igreja é anunciar a verdade para quem está no erro. Vou repetir para você: a maior caridade da igreja é anunciar a verdade para quem está no erro. Não tem como pregar um Deus amor sem não pregar um Deus que é verdade. O Deus que te ama tanto quer que você saia da mentira para a verdade. Meu querido, talvez essa é a maior traição que a teologia da libertação faz, que eu escrevo nesse livro, tá? Misericórdia não é direito de você pecar, é oportunidade para sair dele, porque Deus é 100% misericordioso, mas Deus é 100% justo. Deus é 100% amor, mas Deus 100% verdade. O mesmo Deus que é amor é o mesmo Deus que é verdade. Portanto, não pode separar uma coisa da outra, que é o que está acontecendo. E aí tem um falso evangelho, uma falsa misericórdia pregada, onde a pessoa não muda de vida e ela permanece vivendo no pecado e está caminhando para o inferno, acreditando na misericórdia, como se misericórdia fosse direito de colocar o pecado dela na conta da misericórdia. Então, meu querido, o cardeal Sara diz: misericórdia sim, para quem se arrepende e não para quem quer viver no pecado. Colocar o pecado na conta da misericórdia se chama presunção. Você achar que você vai ser salvo, não porque você quer viver a santidade, mas porque Deus entende e Deus é misericórdia. Esse evangelho vai conduzir as pessoas para o inferno. Deus é misericordioso, mas Deus é santo. Talvez você esteja me perguntando: Neudes, que livro você está usando? Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi. Ir à balada é pecado, e eu tenho um capítulo muito completo sobre a misericórdia e sobre a justiça nesse livro, tá bom? Bem explicadinho e bem direito para vocês. E eu quero terminar dizendo uma coisa importante. Cuidado com essa falsa misericórdia, e eu trabalho isso aqui muito bem no livro que eu falei para vocês, que é o livro As Mentiras da Teologia da Libertação, onde eu digo de forma bem bonita que essa falsa misericórdia ensinada dentro da igreja talvez vai ser a maior raiz de condenação dentro da própria igreja, porque as pessoas estão vivendo no pecado confiando numa misericórdia, como se Deus não exigisse a conversão de cada um de nós. E aí é bom vocês saberem o seguinte, e nós temos que ter noção disso: Jesus sempre veio oferecer, estender a mão para levantar o pecador. Ele não veio condenar, ele veio perdoar. Mas se o pecador renegar o perdão, ele é condenado. O médico quer cuidar do doente, mas se o doente não aceita o cuidado, o doente com certeza vai morrer. Então, meu amado, amor e verdade, justiça e misericórdia caminham de mãos dadas, e nós não podemos aceitar essa heresia em nome de Jesus. Deus é amor, mas Deus é verdade. Deus é misericórdia, mas Deus é justo, e Deus não quer você vivendo no pecado, tá? Abandona esse alcoolismo seu, abandona essas drogas, abandona o homossexualismo, a prática, né, homossexual, que não pode usar mais essa palavra. Abandona o seu adultério, abandona esse namoro depravado, essa vida de corrupção sua, essa vida que você está de injustiça. Por quê? Porque um dia nós vamos prestar conta diante daquele que nada fica oculto aos seus olhos. Ele é um Deus que é amor, mas também é um Deus que é justo. Este é o 6º vídeo da coleção As 7 Mentiras da Teologia da Libertação. E essa sexta mentira é simples. Eu chamo ela de profanação da Santa Missa. O que é a profanação da Santa Missa? Você sabe que para nós católicos, a missa ela é o mesmo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, porém de maneira incruenta. O que é isso? Para nós católicos, quando o padre fala eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. A missa não é um outro sacrifício de Cristo, como que é o nosso amigo Augusto Nicodemos,
lá aquele pastor protestante. Não, seu Augusto. A missa é o próprio sacrifício de Cristo. Ela não é uma repetição. Ela é uma presentificação. Para você entender melhor, as palavras do Cristo são palavras teândricas. Elas perpetuam no tempo. Quando eu vou para a Santa Missa, é como se eu estivesse indo para o Calvário, como diz o São Padre Pio. Mas vamos lá. Onde que está a mentira da libertação aqui? Primeiro, é as chamadas missas de sincretismo. Aí se cria lá, por exemplo, a missa negra, da consciência negra. Aí coloca batuque, tic-tum, 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 e aquela bagunça que você conhece. Aí você viu aquelas missas lá da Sebes em Londrina, aquela vergonha que foi, aquele tipo de pão esquisito. Dá até dó você ver. Eu não vou citar muita coisa aqui não, senão é perigoso eu ter que ser preso das vergonhas que é. Cada dia que passa uma heresia, uma pior do que a outra. Mas do meio dessas heresias tem a coisa mais grave. É quando eles começam a dizer que a missa é apenas um banquete. E se a missa é um banquete, Jesus diz, tomai todos e comei. E o senhor Júlio Lancelotti, nosso querido Lancelotti, que o Papa da igreja de Júlio Lancelotti é Papa Luís 51. Que eu não sei o que Júlio Lancelotti ainda está fazendo na igreja católica. Soltou um videozinho vagabundo, daquelas homilias sem vergonha e michuruca que ele faz em São Paulo, que é muito mais comício do PT para adorar Marta Suplicy, Eduardo Suplicy e o Papa Luís 51, ladrão de 9 dedos, do que homilia católica. Disse que Jesus disse, tomai todos e comei, lendo inclusive o Evangelho da Multiplicação dos Pães, que é para todos. E se é todos, a mulher trans, o par de gay, a mulher adulta, todo mundo. Ô Padre Lancelotti, eu não vou mandar o senhor tomar vergonha na cara, não, mas já mandei. Toma vergonha na sua cara e seja católico. Ou então o senhor abandona essa batina, que o senhor nem usa a batina, e monta uma igreja para o senhor, Igreja Católica Brasileira de Júlio Lancelotti, Papa Luís 51, com a garrafa de pinga na mão, e segue sua fé, e deixa a igreja de Cristo em paz. Que eu não sei onde é que está o bispo do senhor uma hora dessa, que o Cláudio Uns foi capaz de assinar aquela cartinha vagabunda, mas não tem coragem de assinar uma carta, mas não se subverter da igreja. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que para nós católicos, a nossa fé nos diz que a missa tem 4 tipos de sacrifício. Primeiro, ela é um sacrifício latrêutico. O que é isso? É um sacrifício de adoração. Mas a Santa Missa não é apenas eu que adoro Jesus, é Jesus que adora o Pai por mim. Ela é um sacrifício eucarístico, de ação de graça. Mas não sou eu que agradeço e louvo, é Cristo que louva e agradece o Pai por mim. Ela é um sacrifício propiciatório, de perdão dos pecados. Mas é Cristo que pede a Deus perdão dos meus pecados. E ela é um sacrifício imprecatório, ou seja, na missa eu recebo as graças muito mais do que eu posso imaginar. Eu poderia dar uma aula para vocês sobre o sacrifício da Santa Missa, mas aqui, se você está assistindo o canal, eu convido você a procurar o canal do meu irmão Celito Garcia. Celito Garcia, pode procurar aí no YouTube, é o melhor pregador sobre Santa Missa. Se você puder acompanhar o Celito, você vai aprender muito sobre isso. Mas vamos lá, qual é a heresia da teologia da libertação? É transformar a missa num banquete, num estilo de ceia protestante, e não mais num sacrifício. E aí, eles usam a velha ditado, Jesus diz, tomai todos e comei, tipo o Júlio Lancelotti dizendo. Então, o padre Gilvando, o herege lá de Belo Horizonte, há pouco tempo atrás, soltou um vídeo dizendo a mesma coisa. Então nós não podemos domesticar Deus. A Eucaristia é para todos, é para todos. E aí, Frei Gilvander e Júlio Lancelotti, não sei se vocês conhecem isso aqui, que eu acho que vocês não estudaram isso aqui. Vocês estudaram a cartilha de Karl Marx, mas esquecer de estudar a cartilha da fé católica. Então vamos lá, Júlio Lancelotti, vamos lá, Frei Gilvander. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1415. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês, que me parece que vocês não lêem o que a Igreja Católica ensina. A Igreja diz assim, ó: quem quiser receber Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Júlio Lancelotti, Frei Gilvander e toda a corte da teologia de libertação, tomai todos e comei, mas é todos que estão em estado de graça, tá? Não sei se os senhores sabem, Jesus andava com os pecadores, como eu falei no vídeo passado, mas não foi para deixar eles no pecado, não, foi para converter. Jesus encontrou com Zaqueu e ele era ladrão e ele se converteu. E o seu Lula, Júlio Lancelotti, continua sendo ladrão até hoje. Sabe por que você não pregou para ele converter até hoje? E aí, meu querido, é todos que estão em estado de graça. A prostituta para comungar tem que largar a prostituição. O casal de gay para comungar tem que largar a prática gay, senão eles vão para o inferno, eles não podem comungar não. A pessoa que está no adultério, ela não pode comungar, porque ela vai comer e beber, a condenação dela.
Agora, é claro, né, com a vida de Júlio Lancelotti, que o senhor leva para Júlio Lancelotti, é melhor o senhor mandar todos comungar mesmo, porque o senhor sabe muito bem que em breve sua máscara cai. Fica sossegado, é melhor mesmo o senhor mandar. Agora, o que dói, querido, é que parece que isso aqui não é obedecido. Mas vamos lá, como vocês não lêem o catecismo, Júlio Lancelotti, deixa eu ler para vocês, né? Infelizmente vocês não lêem. Vamos lá, parágrafo 1395, diz assim: a Eucaristia não está destinada a perdoar pecado mortal. Isto é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia, seu sacramento, daqueles que estão em comunhão plena com a igreja. Júlio Lancelotti, Frei Gilvanda e toda a turma. Quando a pessoa está na UTI, a gente não dá feijoada para ela não, a gente dá remédio. Se a pessoa está na UTI porque cometeu um pecado mortal, o remédio dela é o sacramento da penitência, é o arrependimento. Não é dar o corpo de Cristo para ela não, meu querido. Onde é que vocês tiraram isso? Então, se vocês não concordam, larga a igreja, faça favor, vá embora. Nós não precisamos de gente ensinando heresia quanto o que a igreja ensina, não, pelo amor de Deus. E aí o que dói, meus queridos? Não, veja bem, vamos falar rasgado. Se o casal de segunda união, o primeiro casamento valeu, estão em adultério, se estão em adultério, estão fora da comunhão, eles não podem comungar. O padre homossexual piorou. A prática homossexual, Júlio Lancelotti, é uma abominação. Está em Levítico 18, 22, está em Levítico 23. Os homossexuais são acolhidos na igreja, Júlio Lancelotti, são aqueles que querem ser santo. Mas quem quer viver no pecado, homem com homem, mulher transando, fique assim, mas fique fora da igreja, porque a igreja de Cristo não é lugar para quem quer viver no pecado, é lugar para quem quer lutar contra o pecado e ser santo, de Júlio Lancelotti. A terceira coisa, Lula ladrão tem lugar na igreja, Lancelotti? Tem, desde que ele pare de roubar, porque Dom Ângelo, que deu comunhão para ele, cometeu o pecado porque sabia que ele também está no roubo e na safadeza. Cadê a pregação para a conversão dele? Que mudança de vida Eduardo Suplicy, Fernando Haddad e Marta Suplicy tem, são seus amigos íntimos, que evangelho você prega para eles, Lancelotti? Agora o que dói no coração da gente é essa falsificação do evangelho. Mas continua, meus queridos. O catecismo da Igreja Católica diz mais para nós. Diz que a Eucaristia perdoa os pecados veniais e nos preserva dos pecados futuros. Mas eu tenho que continuar lendo para vocês. Vai lá. Parágrafo 1385. Já que Júlio Lancelotti não leu o catecismo, deixa eu ler o catecismo. Que diz assim, ó. São Paulo diz que todo aquele que comeu o corpo do Senhor indignamente come e bebe sua própria condenação. Quem está consciente de ter cometido um pecado mortal deve receber o sacramento da reconciliação sem antes, para depois receber a comunhão. Quando você peca de maneira mortal, você se afasta do corpo de Cristo, meu irmão. Se você transa com sua namorada, você vê pornografia, você rouba, você é corrupto, você vive na prática homossexual, você traiu a sua esposa, você mora e vive amigado. Se você está desse jeito, você está separado do corpo de Cristo, o que você está vivendo é pecado mortal. Para receber a Eucaristia, você tem que entrar no corpo de Cristo. E como você já foi batizado, você precisa receber o sacramento da confissão, de se arrepender. Ei, grava no coração de você, misericórdia não é dar a você o direito de pecar, como eu falei do vídeo anterior, é a oportunidade de abandonar o pecado. Se você seguir os conselhos de Frei Gilvanda e de Júlio Lancelotti, só tem um lugar que você vai encontrar com eles, no quinto dos infernos, se esses dois padres não se arrependerem e ficar pregando essas heresias dentro da igreja católica. Agora vamos lá, ei Júlio Lancelotti, ei Frei Gilvander, parágrafo 1457 do catecismo, diz assim, ó, aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal. Então deixa eu falar o que é consciência, jovem, se você transa com sua namorada é pecado mortal. Meu irmãozinho que é homossexual, se você tem vida sexual ativa com outro homem é pecado mortal. Meu irmãozinho que foi casado, você está vivendo com outra mulher é pecado mortal. Meu irmãozinho, roubar é pecado mortal. Fazer aborto é pecado mortal. Meu irmãozinho, escândalo é pecado mortal. Se você vive nisso e comungar, é o catecismo está dizendo, se você tem consciência de cometer um pecado mortal, você não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem antes receber a absolvição sacramental. Júlio Lancelotti, isso aqui é a doutrina da Igreja Católica. Frei Gilvander, é a doutrina da Igreja Católica. Se vocês não aceitam, vocês viram seita. Abra uma igreja e vá embora da igreja católica. Ninguém precisa de vocês aqui dentro, não. A partir do dia que vocês fizerem esse voto de obediência ao Papa e à doutrina, ou vocês assumem esse voto, Júlio Lancelotti, Frei Gilvander, ou pega o banquinho e saia de fininho. E não me venham usar a frasinha de efeito de Papa Francisco fora do contexto, que é o que vocês estão fazendo aí, não. Porque vocês dois estão destruindo a verdadeira fé da Igreja Católica. Destruindo a verdadeira fé. Vocês é uma vergonha para a Igreja Católica. Eu não sei como é que o bispo de vocês já não mandaram vocês embora há muito tempo. Porque vocês não precisam de conversão, não. Vocês precisam de excomunhão. É embora logo. Mas vamos lá. O que a doutrina da igreja diz, amado? Você que tem a poderosa palavra de Deus, está lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti.
Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de ter dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós, fazer isso em memória de mim. Veja, nós católicos não comungamos um pedaço de pão. Para nós a Eucaristia não parece o Cristo, é a presença real. Isto é o meu corpo. E Jesus não pode mentir, é o corpo de Cristo. Depois, do mesmo modo, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Toda vez que beber, fazer isso em memória de mim. Aí a Bíblia continua dizendo, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer do pão e do cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma deste pão e beba desse cálice. Aquele que comer e beber desse cálice indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Meu irmão, receber Jesus na Eucaristia em pecado mortal é comer e beber a condenação. Júlio Lancelotti, eu achei bonitinho você citar João 6, né, que Jesus partiu e diz distribuir a todos. Só que uma coisinha, o milagre da multiplicação dos pães é o mesmo que você diz que não é milagre, as suas homilias michuluca. E uma outra coisa interessante, Lancelotti, é porque é o seguinte: a Eucaristia, Jesus instituiu ela com os 12, tá bom? E Judas cometeu um dos sacrilégios e depois suicidou. Por quê? Você sabe por quê, Júlio Lancelotti? São Cirilo de Jerusalém diz: São Cirilo de Jerusalém é santo e doutor da igreja. Não é um petista doente igual você, não. Ele diz que quando você recebe Jesus em pecado mortal, entra dentro de você Jesus e o demônio. E o demônio entra para escarnecer de Jesus. A maioria desse povo que está na sua missa, que comunga em pecado mortal, Júlio Lancelotti, está indo para o inferno. E você vai prestar conta da alma deles se estiver comungando em estado de pecado mortal. Os homossexuais que estão vivendo na prática de comungando, os adúlteros, até mesmo os pedófilos que estiver comungando em pecado mortal aí, está indo para o inferno por culpa sua, que você não pode pregar a verdade para eles. Você está sendo um traíra da fé da Igreja Católica, Júlio Lancelotti. Pelo amor de Deus, cadê o bispo de um homem desse que não prega a verdade para ele e não mostra que está traindo a fé? Por quê? Porque o seu Papa, Lancelotti, não é Francisco, é Papa Luís 51 de 9 dedos na mão, ladrão, bandido, que ficou 9 meses preso. Esse é seu Papa, que você segue a vontade dele. Mas nós católicos, a nossa regra é essa aqui, amados. Ó, vou mostrar para vocês, é catecismo e Bíblia. E nós obedecemos o Papa Francisco, tá? Essa é a nossa regra. Essa é a nossa regra. E se eu estou em pecado mortal, eu preciso me arrepender, pedir perdão, abandonar e não querer. Desculpa eu falar, ô Júlio Lancelotti, não é a igreja que tem que converter aos homossexuais, é os homossexuais que se convertem à igreja. Ô Lancelotti, não é a igreja que se converte aos adultos que estão na segunda união que foi casado, é eles que tem que converter a igreja. Não é o evangelho que se adapta ao mundo, Lancelotti, é o mundo que se adapta ao evangelho. E você é mais sincero com o Senhor. Não é o seu Papa Luís 51, não é Jesus que tem que se converter a ele. É ele que tem que se converter a Jesus. Porque se o seu Papa Luís 51 não se converter, www.quintodosinfernos.com.br/São Bernardo do Campo, que é onde ele mora. Pelo amor de Deus, para de ser traíra da igreja. E aqui, meus irmãos, o que mais dói é que a Santa Missa está sendo profanada. A fila da confissão está ficando vazia. E a fila da Eucaristia está lotada. Mas por que não produz efeito? Porque as pessoas comungam em estado de pecado mortal. E nós não podemos admitir isso. Nós vamos levantar a voz contra a TL e nós vamos dizer: a Santa Missa é o sacrifício de Cristo. Ela não é banquete para ninguém encher bucho. É o sacrifício do Senhor. Ela é um banquete, sim, mas é um banquete sacrificial. A Santa Missa não é lugar de vir com os peitos de fora, com a bunda de fora. Santa Missa não é lugar de pessoas que estão vivendo o pecado mortal comungar. Santa Missa é lugar daqueles que estão no estado da graça. Inclusive, ô Lancelotti e Frei Gilvander, queria dizer uma coisinha para vocês, não sei se os senhores sabem. Na igreja primitiva, as pessoas pagãs que viviam no pecado, elas ficavam na missa até na hora da palavra. Depois da palavra, elas saíam e só podia ficar na igreja os cristãos que estavam em estado de graça para comungar. Eu não sei se os senhores sabem disso, mas na nova igreja de Lancelotti de Frei Gilvander, aí não. Aí você não precisa converter. Homossexual não precisa abandonar o pecado, não. Pode continuar sendo gay, praticando, comungando e descer para o inferno junto com o Lancelotti assim. Pode ficar no pecado o tempo todo. Mas nós vamos dizer o que, meus amados? A igreja existe para a santificação dos homens. A igreja existe para levar a santidade para os irmãos homossexuais, para os irmãos que estão no pecado, porque a igreja existe para ser a casa da misericórdia. Viu, Lancelotti? A igreja não é hospital. A igreja não é tribunal. Ela é hospital. Mas é hospital que o cara entra doente e sai curado. E não pior do que entrou, para a glória de Deus. Esse é o último vídeo da série
as mentiras da teologia de libertação. Eu ainda vou dar uma formação para vocês mais na frente, com um vídeo mais demorado, de meia hora, chamado As Cinzas da Teologia da Libertação. Mas eu vou gravar esse último vídeo. E a última mentira da teologia de libertação é negar os milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive nesse livro que eu escrevi, eu explico isso bem direitinho, tá bom? Bem esclarecido para todos vocês. Inclusive tem um monte de testemunho de cura, de milagre, de pessoas que participaram de evento que eu preguei, que foram curadas aqui para mostrar para vocês as mentiras da TR. Mas vamos lá, como que isso acontece? Se você vai num curso de teologia, igual aquele da FAD, Belo Horizonte, uma teologia viva, ou se você vai nesses eventos aí de pregações da teologia de libertação, sempre você vai ouvir, não, Jesus não multiplicou o pão, não. Aquilo ali é apenas um milagre, é uma partilha. Jesus não curou o leproso, ele inseriu ele na sociedade. Jesus não curou o homem da mão seca, ele inseriu ele no meio do povo. O mar vermelho não abriu. O mar vermelho é, como ele gosta de dizer, né? É uma metáfora, é uma expressão da natureza. E eles vão negando todos os milagres de Jesus. E o pior, eles não negam só os daquela época, eles negam também o de hoje. Tanto que quando o Evangelho relata, por exemplo, os exorcismos de Jesus, eles dizem, não, Jesus não expulsou o demônio, não existe diabo. Aquilo é uma forma de ver o mal, era uma epilepsia, era uma doença. Gente, olha aonde nós chegamos. Veja como que esse demônio, esse câncer chamado teologia da libertação, destruiu a fé do povo. Mas vamos lá, para nós darmos a resposta para Júlio Lancelotti, para Frei Gilvander e Companhia Limitada, eu vou pegar o Catecismo da Igreja Católica, para vocês verem o que o Catecismo diz. Primeira coisa, parágrafo 550 do Catecismo diz assim, ó, o advento do reino de Deus, ou seja, o advento de Cristo, a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, é a derrota do reino de Satanás. Vou repetir para vocês. A encarnação do verbo é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. É uma citação de Mateus 12, 28, tá? Aí o Catecismo continua dizendo, os exorcismos de Jesus libertam os homens do domínio dos demônios. Pelo amor de Deus, Frei Gilvander, Júlio Lancelotti, Leonardo Boff, se vocês não aceitam isso que está aqui, funda uma igreja para vocês. Por favor, não é a Igreja Católica que precisa de vocês, é vocês que precisam da igreja. Se vocês não querem obedecer isso aqui, vocês não creem nisso aqui, fundam a igreja e coloca Lula para ser o Papa de vocês. Papa Luís 51, que maravilha! E segue a vida, mas pelo amor de Deus, para de ensinar o que ofende a doutrina católica para o povo. Continua o catecismo da igreja. E os exorcismos de Jesus antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo, que é Satanás. Veja, irmãos, aquilo ali que Jesus fez em Marcos 5, povo, não era doença. Aquele menino estava possesso por Satanás, está lá. 1 João 3,8, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, gente. Aquilo foi verídico. Os evangelhos não estão mentindo. Mas, vamos lá. Querido, acho que a nossa turma aí não leu o catecismo, que eles lêem a cartilha de Karl Marx e a cartilha do PT de Martin Suplicy, mas não leu o catecismo. Parágrafo 1508 diz assim, o Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura para manifestar a força da graça de Cristo ressuscitado. Ô meus amados, quantos de vocês já foram em evento do Ironis Pudari, recebeu o milagre, do Roberto Tanuzzi, do grande padre Emiliano Tardif, do grande padre Robert de Grandes, do agora futuro beato padre Léo? Quantas pessoas foram curadas nesses eventos? E nesse livro que eu escrevi, eu conto quantos testemunhos tem aqui de gente curada. Mas não, cura é para aquela época, cura é para aquele tempo. Ei, queridos hereges da libertação, se cura e milagre fosse coisa do passado, a igreja não poderia canonizar santo, que para ter uma canonização tem que ter 2 milagres, um para beatificar e um para canonizar. Hereges da libertação, se não houvesse cura e milagre, então faz o seguinte, vai em Aparecida do Norte e entra na sala dos milagres e vê o que é aquilo ali. Vai lá em Lourdes, tem a comitê de médicos, são 1.200 milagres. Como é que vocês têm a cara de pau de dizer que milagre não existe? E o pior, que vocês não sabem, tem alguns desses aí que estudam um tiquinho a mais, que ainda vai citar Santo Agostinho. Não, Santo Agostinho diz, amados, que cura é para aquela época dos apóstolos, que não precisa mais ter cura hoje, que o evangelho já chegou. Meu Deus do céu.
Primeira coisa é saber, se na época dos apóstolos o mundo estava pagão, mais pagão está hoje. Na época dos apóstolos não tinha ideologia de gênero, não tinha parada gay desfilando de Jesus pregado na cruz, não tinha carnaval zombando de Jesus, Leonardo Boff. Na época dos apóstolos, nós não tínhamos teólogo parecido com Frei Beto dizendo que Deus é gay no jornal o Globo. Não tinha. Não tinha. Então o mundo de hoje está muito mais pagão. E o pior, a igreja de hoje está paganizada. É um bando de batizado pagão, graças às heresias da teologia da libertação. E Deus dá a algumas pessoas o dom da cura. A igreja reconhece. Se vocês não aceitam, pega seu banquinho e saia de fininho, pelo amor de Deus. Depois, amados, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1335, diz: o milagre da multiplicação dos pães. Quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância desse único pão na Eucaristia. Meus queridos, a igreja diz, senhores, que a multiplicação do pão foi milagre. Por que Jesus multiplicou o pão? Para mostrar que ele é Deus, que ele é poderoso e que do nada ele faz tudo. Não foi uma fantasia, não é uma ficção da igreja primitiva, não, meus queridos, foi milagre. Porque Jesus é Deus, ele é o verbo encarnado, ele está no meio de nós, ele é o Deus que desceu do céu e ele pode fazer milagre. E ele fez a multiplicação dos pães, ele andou sobre as águas, ele curou o leproso, ele expulsou os demônios, porque ele é Deus. Qual é o grande mal da teologia de libertação, amados? É trazer o transcendente para o imanente. Infelizmente, grandes teólogos nós temos na igreja, que um dia eu vou gravar um vídeo mostrando as mentiras deles, Alá Calhania, e Alá outros e outros, por exemplo, André Torres Queiruga, que infelizmente livraria vagabunda feita a Paulo, ainda vende livro de André Torres Queiruga, que nega a redenção de Cristo. Como é que ele gosta de dizer a frasinha célebre dele, né? Se encontrar os ossos de Jesus, eu creio na ressurreição, porque a causa de Jesus está vivo. Não, Torres Queiruga, não é a causa não, é Jesus que está vivo. E o dia que você encontrar com ele, você vai cair do cavalo, você vai ver que ele está glorioso e ressuscitado, Torres Queiruga. Saia da letra, Leonardo Boff, vem para a vida, meu filho. Faz uma experiência verdadeira de Deus. Você larga esse adultério, você quer no tico-tico no fubá aí, pelo amor de Deus, morando em casona de 1 milhão, ganhando dinheiro do PT, 13 milhões, e o pior, dizendo que ajuda os pobres. Eu sei os pobres que você ajuda, ó, tô de olho nos seus, é os pobres do Lula, é os pobres que vocês ajudam. Mas veja bem, meus queridos, é duro você ver esse tipo de pregação dentro da igreja. E o pior, tá aqui, ó, vou ler pra vocês a poderosa palavra de Deus, mas vamos ter que explicar a segunda coisa. Os mesmos que cita Santo Agostinho, ao dizer que Santo Agostinho diz que não é milagre, era para o tempo de Jesus, eles esquecem que Santo Agostinho escreveu um livro chamado Retratação. E que no Retratação Santo Agostinho narra que ele viu 15 milagres acontecendo na missa dele, na época e no tempo dele. Em toda a história da igreja, gente, é porque os católicos lê pouco. Vai ler São Vicente Ferrer, ressuscitou mais de 30 pessoas. Vai ler São Francisco Xavier, ressuscitou 26 pessoas. Vai ver os milagres de Santa Brígida, vai ver os milagres de Dom Bosco, de São João Maria Vianney. Agora os caras só estudam a cartilha de Karl Marx, só estudam Torres Queiruga e o sujeito chamado Calhania. Pelo amor de Deus, gente, vamos estudar a vida do santo para vocês verem. E aqui, queridos, a palavra de Deus diz lá, ó, Hebreus 13, versículo 8, herege da libertação. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo de sempre. O Jesus que curou há 2000 anos, cura hoje e cura para sempre, porque ele está vivo na sua igreja, una, santa, católica e apostólica, e nós não podemos aceitar as heresias da TL dentro de nós. E aqui, meus amados, Marcos 16, 17, quando Jesus manda pregar o evangelho, ele fala o quê? Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpente, imporão a mão nos enfermos e eles serão curados. E a prova que a igreja crê nisso aqui, que a igreja tem o padre exorcista, que é próprio, que tem o ritual do exorcismo para expulsar os demônios, ela tem um sacramento da cura, que é a unção dos enfermos. Olha a negação, meus amados. Olha que dor. Os caras destroem, como eu disse para vocês, Bento 16 falava que a teologia de libertação ela é a pior heresia da história da igreja. Por que ela é a pior heresia? Porque ela nega todos os dogmas da igreja e reinterpreta na prática, na análise marxista. Essa que é a dor que nós temos no coração. Eu sei que eu vou apanhar muito desse vídeo aqui. Tem diocese que eu nem vou entrar mais para pregar. Não tem problema, eu vou pregar a verdade. Nós não podemos aceitar essas mentiras dentro da nossa igreja. Eu estou com um testemunho aqui, ó, de uma menina com depressão,
que tentou suicídio várias vezes, ela está com a letra dela. Ela caiu num retiro, foi batizada no Espírito Santo, se libertou do suicídio, foi curada da depressão. E essas criaturas dizendo que cura e milagre é coisa daquele passado, é para aquela época, é para aquele tempo. Agora eu finalizo o vídeo dizendo uma coisa importante para vocês. Faz uma análise comigo. Os mesmos conventos, os mesmos seminários, os mesmos padres que falam que cura não existe, milagre não existe, dom de ciência não existe, dom de língua não existe, profecia não existe, nada existe, é os mesmos que fazem yoga, reiki, zen, acupuntura, meditação transcendental, controle mental, apiterapia, cromoterapia, hipnose, é os mesmos que faz constelação familiar. Eles negam todo o poder do evangelho, mas aceita todas as filosofias orientais vindo do hinduísmo, do shintoísmo e do confucionismo. Irmãos, olha que situação. Os mesmos que negam o poder de Jesus defendem a macumbaria, defendem o candomblé e a umbanda. Os mesmos que negam a salvação de Cristo estão lá fazendo yoga. Pelo amor de Deus. Eu fui em diocese que diácono faz reiki, entendeu? Nas pessoas. Veja bem, gente, que situação nós estamos chegando. As pessoas não creem no evangelho, não creem no poder da doutrina da igreja, na unção da cura, no poder do Espírito Santo, mas aceita tudo que a nova era prega e tudo que a nova era ensina. Todas as filosofias orientais estão inseridas na vida desse povo. Por quê? Porque distanciaram. E aí eu vou pegar uma frase do padre Paulo Ricardo. A teologia da libertação vai levar muita gente da igreja católica para a bruxaria, para o candomblé, para a umbanda, para a feitiçaria. Por quê? Porque esse povo não tem fé. O centro da TL não é Deus, como diz o Clodóvis Boff, irmão do Leonardo Boff. O centro é o homem. Vocês não fazem teologia, vocês fazem antropologia. Vocês não têm fé, ó. Há muito tempo vocês não têm fé. É duro a gente falar isso, gente, mas é a verdade. Portanto, você que é católico, eu peço você, leia esse livro aqui, ó. Esse aqui é o Antídoto das Heresias, tá? Contra a teologia de libertação. E leia isso aqui, ó. Poderosa palavra de Deus, porque ela cura, salva e liberta. E o meu livro, se você quiser, Conhecereis a verdade vos libertará. Pode deixar aí embaixo. Eu vou deixar para vocês o endereço, vocês encomendarem o livro. Pode ser por e-mail, eudesrcc@hotmail.com, vocês conhecerem melhor a maldita teologia da libertação. Não se deixe vencer pela TL, meu irmão. Eu, meu padre da TL, meu bispo da TL, reze o rosário por eles, peça a Nossa Senhora por eles. E digo você, seja feliz por ser católico, porque a teologia de libertação vai ser destruída. E a igreja de Cristo vai ficar de pé, porque ele prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nome de Jesus, vai levantar uma geração de padres santos, de padres profetas na igreja, porque todos os seminários da TL estão morrendo e vai morrer mesmo, porque a igreja não tem lugar para herege, não tem lugar de gente que quer ser santo, em nome de Jesus.